Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Tornando-se imortal com casamento. Capítulo 361. Aptidão de raiz espiritual do tipo fogo mais 5. Shen olhou para a notificação e a ignorou. Ele silenciosamente abraçou Xion em seus braços e dormiu com ela. Depois que ela adormeceu porque estava muito cansada, Shen vestiu suas roupas e foi embora. Ele foi encontrar sua esposa, Song Guayin, para um momento de amor. Ele teve que retribuir a Song Guayin por ter falado por ele agora. Logo, ele entrou no quarto de Song Guayin e viu que sua filha mais velha, Shen Yuejian, também estava lá. Esta menina estava aprendendo a tocar flauta com sua mãe. Soava muito agradável e musical. Pai, você está aqui para me procurar? Assim que viu seu pai entrar, Shen Yuejian imediatamente largou a flauta de jade em sua mão e perguntou com um sorriso e grandes olhos lacrimejantes. Shen disse muito diretamente: não, estou aqui para procurar sua mãe. Ouvindo essa resposta, Shen Yuejian não pôde deixar de se sentir desapontada. O sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente. Não, o sorriso não desapareceu. Em vez disso, ele mudou para o rosto de Song Guayin. Song Guayin olhou presunçosamente para sua filha, Shen Yuejian. Ela assumiu uma postura vitoriosa e sorriu. Veja, eu disse a você que seu pai me amava mais, mas você não acreditou em mim? Shen Yuejian ficou furiosa. Ela virou a cabeça e fingiu não ouvi-lo. Olhando para a cena sem palavras de mãe gentil e filha filial um na frente dele, Shen também estava convencido. Ele não conseguia entender como essa mãe e filha ainda podiam ter ciúmes uma da outra. Provavelmente foi por causa de suas personalidades. Uma delas era uma criança competitiva. Um era um adulto que não desistiu. Eles tiveram que reprimir a geração mais jovem. Shen pensou sobre isso e balançou a cabeça. Então ele olhou para sua filha mais velha e disse: Pequeno Yuejian, tenho algo para falar com sua mãe. Saia um pouco. Pai, há algo que eu não possa ouvir? Shen Yuejian era muito teimosa. Quanto mais velha ela ficava, mais desobediente ela se tornava. Ela era como uma estudante rebelde do ensino médio em sua vida passada. Nessa situação, Shen não sabia por onde começar. Afinal, ele não podia simplesmente expulsar a filha, certo? Quão doloroso isso seria para a filha dele. Song Guayin, que estava ao lado, sabia que Shen queria fazer sexo com ela, então ela desempenhou o papel de uma pessoa má. Ela levantou as sobrancelhas e repreendeu a filha. Por que você é tão desobediente? O papai costuma te mimar muito? O pai disse que tem algo para contar à mãe. O que há de errado em pedir para você sair um pouco? A voz de Song Guayin ficou cada vez mais alta enquanto ela falava. Sou muito severa. Shen Yuejian permaneceu em silêncio e sentou-se ali com uma expressão magoada. Song Guayin, que veio de uma família mortal, valorizava as regras mais. Quando viu que sua filha era tão mal educada e não ouvia seus pais, sua expressão imediatamente mudou de raiva. Shen Yuejian, vou dizer de novo. Levante-se e saia da sala. Song Guayin olhou furiosamente para sua filha. Suas palavras estavam cheias de um tom irrefutável. Shen Yuejian permaneceu sentada e não se moveu. Ela apenas franziu seus lábios finos firmemente, e seus olhos gradualmente ficaram úmidos. Vendo que sua filha mais velha estava prestes a chorar, Shen não suportou vê-la assim. Ele só conseguiu dizer para aliviar a situação: tudo bem, não chore. Já que você quer ouvir o papai falando com sua mãe, fique e escute junto. Shen Yuejian não disse nada. Ela estendeu a mão para enxugar as lágrimas que estavam prestes a cair. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia lamentável. No período seguinte, Shen conversou com Song Guayin na frente de sua filha. Eles conversaram casualmente, falando sobre qualquer coisa que lhe viesse à mente. Afinal, quando ele chegou antes, ele queria fazer sexo com Song Guayin. Ele não estava ali para conversar. Enquanto isso, Shen Yuejian já havia estabilizado suas emoções. Ela sentou-se ao lado de Shen e tocou a flauta de jade em sua mão enquanto ouvia casualmente a conversa de seus pais. O conteúdo da conversa era muito chato e sem sentido. Enquanto ouvia, ela se sentiu um pouco sonolenta. Ela instintivamente se levantou da cadeira e rastejou para a cama em transe. Logo, ela adormeceu. Ao ver que sua filha havia adormecido, Shen a cobriu com um cobertor e estava prestes a levar Song Guayin para outro quarto para se divertir. Num piscar de olhos, já era tarde. Experiência em alquimia mais 5, aptidão de raiz espiritual do tipo madeira mais 51 vezes 8. Shen olhou para a notificação à sua frente e seu olhar pousou no último número. Sim, era em números de um dígito. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. Afinal, além de Jiu Ji, as 8 esposas restantes estavam todas grávidas. Ele não podia fazer isso com elas com muita frequência. Quanto a Jiu Ji, seu corpo estava extremamente fraco o dia todo e eles não podiam fazer muita coisa. A única pessoa que poderia satisfazê-lo agora era Lin Xiue no salão do céu e da terra. Marido, estou me tornando cada vez mais inútil. É difícil te agradar na cama agora. Após o prazer, Song Guayin estava tão cansada que seu corpo estava fracamente sobre o corpo de Shen. Lembrando da expressão calma no rosto de Shen agora, ela não pôde deixar de se preocupar. Shen acariciou gentilmente seus cabelos e a confortou gentilmente. Não existe tal coisa. Não pense muito sobre isso. Eu me sinto muito satisfeito toda vez que faço isso com você. Caso contrário, eu já estaria deitado na cama de outra mulher há muito tempo. Marido, você está mentindo. Já que você ficou muito satisfeito quando fez isso comigo, por que você nem voltou para casa nos últimos dias? Por que você ficou no palácio do céu e da terra e fez isso com Lin Xiue? Enquanto Song Guayin desenhava círculos no peito de Shen com seus dedos finos e claros, ela reclamou infeliz.
Shen Yan beijou-a carinhosamente e explicou com um sorriso. A razão pela qual eu continuei fazendo isso com Lin Xiue nos últimos dias foi porque era novo no começo. Eu vou me cansar disso logo. Ingyer, você é diferente. Eu tenho feito isso com você por 8 anos sem me cansar disso. HMPH, o marido é muito falante. Você gosta da minha língua fluente? Eu gosto disso. Sung Wain disse com um sorriso doce. Enquanto o casal estava flertando, de repente ouviu-se uma batida ensurdecedora na porta do lado de fora do quarto. Bang, bang, bang. Então, o rugido do dragão da segunda filha tola Shen Yi soou. Pai, a mãe Xiao está prestes a dar à luz. Venha logo. Bang, bang, bang. Houve outra batida violenta na porta. Parecia que a porta estava prestes a desabar. Marido, isso é ótimo. A irmã Xiao finalmente está dando à luz depois de estar grávida por mais de 9 meses. O rosto de Song Wain estava cheio de excitação. Depois de dizer isso, ela imediatamente vestiu suas roupas e saiu da cama. Ela abriu a porta e foi até o quarto de Xiao Qingji para dar uma olhada na situação. Ela queria ficar encarregada de dar à luz o filho de Xiao Qingji. Enquanto observava Song Wain partir, o coração de Shen Yan não oscilou muito. Ele estava muito calmo. Agora ele não se importava mais com o parto de suas esposas. Não era que ele não amasse mais suas esposas. Era só que eles tinham dado à luz a muitas crianças, e seu amor e atenção pelas crianças tinham sido dispersos. Eles tinham sido dispersos em muitas partes, fazendo com que a intensidade fosse reduzida. Havia também a alegria de ter sofrido muitas simulações semelhantes em seu cérebro. Ele já estava acostumado e não estava mais tão animado quanto quando suas filhas mais velha e segunda nasceram. Capítulo 362. Sua esposa Xiao Qingji deu à luz uma filha talentosa. Como resultado, você obteve 5.000 anos de cultivo. Sua esposa Xiao Qingji deu à criança o nome de Shen Weixin. Olhando para o pacote de alegria que foi concebido após estar com você inúmeras vezes, os sentimentos dela por você aumentaram mais 1 mais 3 mais 1 mais 4 mais 5 mais 2 mais 0. O relacionamento entre você e sua esposa, Xiao Qingji, aumentou para 6 estrelas. Como resultado, você obteve 5.000 anos de cultivo. Nome, Shen Yan. Cultivo. Transcendência da tribulação nível 6. Pouco depois de ouvir o choro de um bebê vindo do quarto de Xiao Qingji, várias notificações apareceram na frente de Shen Yan. Em um instante, seu cultivo aumentou em 10.000 anos. Isso foi demais. Shen Yan estava um pouco animado. Então ele usou a técnica de adivinhação e murmurou em seu coração. Eu ataquei o palácio da deusa sozinho. Logo, uma notificação apareceu na frente dele. Você foi ao palácio da deusa sozinho e derrotou facilmente a lorde do palácio, An Shui. Você a matou de uma maneira extremamente humilhante. No entanto, você não era páreo para a ancestral do palácio da deusa Su Qingguan. Depois de trocar quase 100 movimentos, você foi morto pela espada dela. Nada mal, posso derrotar facilmente An Shui e sou capaz de lutar com Su Qingguan por quase 100 movimentos antes de perder. Com a minha força, contanto que eu suba de nível mais uma vez, definitivamente serei capaz de esmagar todo o palácio da deusa. Shen Yan pensou consigo mesmo com satisfação. Depois de se acalmar um pouco, ele abriu o quarto de Xiao Qingji e entrou para ver sua filha recém-nascida e mostrar preocupação por Xiao Qingji, que tinha acabado de se tornar mãe. Sua filha parecia muito pequena e enrugada. Ela não conseguia nem abrir os olhos, mas seus gritos eram muito altos. Um olhar e dava para perceber que ela era uma orgulhosa filha do céu. Xiao Qingji estava exausta. Ela parecia muito cansada. Ela sentou-se com as costas contra o corrimão de madeira na cabeceira da cama, mas não havia sinais de dor em seu rosto. Em vez disso, ela estava cheia de amor maternal. Ela olhou para Shen Yan e disse com um sorriso satisfeito. Marido, a pequena Weixin nasceu com um corpo espiritual. Suas realizações futuras estão destinadas a excederem muitas minhas. Só posso dizer que ela é de fato filha do nosso mestre de seita. O talento dela é realmente alto. Shen Yan provocou com um sorriso. À noite, a família se reuniu no salão para comemorar a chegada de Shen Weixin. Xiao Qingji disse que Shen Yan trabalhou duro para evitar que sua filha fosse enviada para o palácio da deusa. Shen Yan disse que foi muito difícil para Xiao Qingji ficar grávida por mais de 9 meses. Tanto o marido quanto a mulher estavam agradecendo um ao outro. Os outros ao lado também se juntaram à conversa, e toda a mesa de jantar ficou tomada por uma cena harmoniosa, exceto pelo pateta gastronômica Shen Yik. Não importa quando ou onde, ela nunca vacilaria em sua única intenção e enterraria a cabeça na comida. O tempo voou. Num piscar de olhos, vários dias se passaram. Nos últimos dias, Shen Yan ficou em casa à noite para acompanhar suas esposas e filhas. Durante o dia, ele foi ao salão do céu e da terra para fazer sexo com Lin Xiue. À tarde, o crepúsculo se aproximava. Shen Yan e Lin Xiue ainda estavam na cama. Isso estava acontecendo desde o amanhecer. Lin Xiue estava atormentada. Entretanto, ela era apenas escrava de Shen Yan e não tinha o direito de fazer sugestões. Foi somente quando o céu estava prestes a escurecer que Shen Yan a soltou com uma expressão satisfeita. Estou muito interessado naquele palácio da deusa mãe. Encontre uma chance de voltar ao palácio da deusa e registrá-lo com uma pedra fotográfica para que eu possa observar cuidadosamente. Shen Yan disse casualmente enquanto vestia suas roupas. Lin Xiue estava tão cansada que ofegava pesadamente. Ela disse sem fôlego, eu entendo, mestre. Quando An Shui virá? Se não houver mudanças, ela chegará em cerca de meio mês. A respiração de Lin Xiue melhorou muito. Quando ela falou, não soou tão desconfortável. Shen assentiu e não disse mais nada. Logo, ele saiu da cama e do quarto, retornando para casa para acompanhar suas esposas. A manhã seguinte, Shen Yan, que tinha acabado de acompanhar suas esposas e filhas, foi imediatamente ao Palácio do Céu e da Terra para fazer sexo com Lin Xiue. Ele sempre foi uma pessoa energética. Desde que conseguiu aumentar seu nível de energia interagindo com Lin Xiue, ele não se sentiu cansado de forma alguma.
Sua mente estava cheia de sexo todos os dias. Enquanto estivesse livre, ele basicamente iria ao Palácio do Céu e da Terra para torturar Lin Xiue. Foi a mesma coisa por vários dias. Não houve um dia em que ele não deixasse Lin Xiue ir embora. Não era porque Lin Xiue era muito charmosa, mas porque ela era mais forte do que as 8 esposas da família. Ela podia deixar Shen Yan ir tão duro com toda a sua força sem nenhuma pressão psicológica. No começo, Lin Xiue já estava com medo de Shen Yan. Quando ela ouviu, seu corpo inteiro tremeu. No entanto, com o passar do tempo, ela gradualmente se acostumou e começou a sentir alegria nisso. Ela até se tornou um pouco viciada. Em apenas alguns dias, ela foi completamente conquistada por Shen Yan. No começo, ela se sentiu humilhada, mas aos poucos encontrou prazer. Ela queria ser possuída por Shen Yan. Num piscar de olhos. Era hora de Anshui vir para a seita sombra da lua do espírito do vento. Neste dia, Shen Yan veio ao palácio do céu e da terra bem cedo pela manhã para torturar Lin Xiue. Ele não mostrou nenhuma misericórdia para com o sexo frágil. Ele olhou para Lin Xiue, que estava abaixo dele, e disse calmamente: "Dê à luz uma criança para mim." "Não, não posso. O Lorde do palácio vai me matar se descobrir." Lin Xiue balançou a cabeça e recusou sem pensar. A expressão em seu rosto era muito dolorosa. Shen disse despreocupadamente: "O que há para ter medo? Não me importo com Anshui." Ele se tornou arrogante e começou a fazer o que queria. Ele não era mais tão cauteloso quanto antes. Lin Xiue não sabia que sua força já havia aumentado ao ponto de poder derrotar facilmente Anshui. Quando ela ouviu dizer isso, seu rosto imediatamente empalideceu. Mestre, a Lorde do Palácio é muito poderosa. Ela não é alguém com quem podemos lidar no momento." Vendo quão arrogante Shen Yan era, ela ficou muito preocupada em ser implicada e morta por ele. Shen Yan a ignorou e teimosamente queria que ela engravidasse de seu filho para que ele pudesse receber a recompensa do sistema. 4 horas se passaram. Energia mais 1 vezes 382. Shen olhou para a notificação e não prestou muita atenção a ela. Ele abaixou a cabeça e beijou Lin Xiue, mostrando a ela um pouco de calor após o prazer. Lin Xiue foi sufocada pelo beijo. Somente quando sentiu que estava prestes a sufocar, Shen Yan soltou seus lábios de cereja. Mestre, eu realmente não posso engravidar do seu filho agora. O risco é muito grande." Ela olhou nos olhos de Shen Yan e implorou. Shen Yan ainda insistia em seus próprios pensamentos. Ele até fez falsas promessas a ela e disse: "Se você estiver grávida do meu filho, eu posso levá-la como concubina e casá-la com a família." Ao ouvir isso, os olhos de Lin Xiue brilharam e seu coração disparou. No entanto, ela rapidamente recuperou sua racionalidade e continuou a persuadi-lo. "Mestre, eu realmente não posso. Eu realmente serei morta pelo Lorde do Palácio." Quando Shen Yan estava prestes a falar, uma voz soou nas profundezas de sua mente. "Estou indo para a seita da sombra da lua do espírito do vento. Venha rapidamente para o lago da última vez e ajoelhe-se para me dar as boas-vindas. Você deve trazer pelo menos 10 pílulas divinas de embelezamento de alto grau. Caso contrário, você terá que arcar com as consequências." Capítulo 363. Na floresta no lago. Quando Shen Yan chegou, Anshui já estava sentada elegantemente em um lótus verde. Ela estava exibindo seus pés justos e descalços, como uma libélula deslizando sobre a superfície do lago calmo. O senhor do palácio da deusa é realmente um provocador, Shen Yan reclamou em seu coração. Se ele não soubesse que a técnica imortal cultivada por Anshui era o sutra do coração da mulher virtuosa, ele definitivamente pensaria que o senhor do palácio da deusa à sua frente era uma vagabunda que havia passado por centenas de batalhas no quarto. Só se pode dizer que não se pode julgar um livro pela capa. Alquimista Shen, onde está minha pílula divina de embelezamento? Anshui olhou para Shen Yan. Claramente não havia charme em seus olhos, mas era fácil confundi-lo com sedução. Ao ouvir a voz clara e suave de Anshui, Shen Yan não conseguiu se acalmar. Sua luxúria foi despertada. Ele teve o desejo de derrubá-la da flor de lótus, despila e pressioná-la contra a folha de lótus para lhe mostrar um momento agradável. Felizmente, ele tinha uma técnica de cultivo mental como a arte da sálvia. Ele suprimiu instantaneamente todos os desejos em seu coração e se tornou mais casto do que um monge. "Senhor do palácio, está aí a pílula divina de embelezamento que você queria." Shen Yan pegou um frasco de vidro e respeitosamente o entregou a Anshui. Havia 10 pílulas embelezadora divinas de primeira qualidade no frasco. Eram exatamente 10 comprimidos, nem mais nem menos. Na verdade, enquanto quisesse, ele poderia tirar centenas ou até milhares de pílulas divinas de embelezamento de alta qualidade para mostrar sua lealdade a Anshui a qualquer momento e agradá-la. No entanto, ele sabia que fazer isso não era diferente de matar a galinha dos ovos de ouro. Para agradar a um figurão, ele teve que dar um passo de cada vez. Se ele sobrecarregasse a figurão de uma só vez, seria difícil agradá-la no futuro, já que criaria expectativas muito altas. "Muito bom. Você é muito bom." Anshui pegou o frasco de vidro e olhou para as 10 pílulas divinas de embelezamento de alto grau dentro dele. Ela sentiu com satisfação. Então ela guardou a garrafa de vidro e olhou para Shen Yan com olhos claros. "Alquimista Shen, a seita da sombra da lua do espírito do vento já foi tomada pela minha subordinada, deusa Lin. Como a mestra da seita anterior, como você está se dando com ela?" "Nós nos damos muito bem." "Alquimista Shen, temo que você esteja brincando. A deusa Lin gosta de exibir sua autoridade e antiguidade. Qualquer um que trabalhe com ela se sentirá torturado. É impossível que eles se deem bem. Se nada der errado, ela deveria estar suprimindo-os até que não consigam respirar." Depois de dizer isso, Anshui sorriu e disse: "Alquimista Shen, você não precisa ser muito reservada na minha frente. Embora Lin Xiue seja minha, isso não significa que eu ficarei do lado dela. Pelo contrário, eu até mesmo ficarei cautelosa com ela. Preciso que você, o antigo mestre da seita, a supervisione para mim. Eu seria sufocado por ela? Ah, que piada! Ela foi pressionada contra a cama por mim todos os dias por mais de meio mês.
Shen Yan sentiu-se presunçoso. No entanto, embora estivesse presunçoso no coração, ele ainda fez o possível para não demonstrar isso em seu rosto. Ao ouvir as palavras de Anshui, ele imediatamente aceitou e disse: é uma honra poder trabalhar para o senhor do palácio e supervisionar uma pessoa importante como a deusa Lin. Anshui sorriu e não disse nada. Ela apenas olhou para Shen Yan calmamente. Pouco tempo depois, ela deixou a floresta e usou o sistema de teletransporte para ir ao Palácio do Céu e da Terra para falar com Lin Xiue sobre trabalho. No Palácio do Céu e da Terra, na mansão da deusa. Quando Lin Xiue viu que Anshui havia chegado, ela imediatamente a convidou para sentar no salão e preparou um bule de chá espiritual perfumado para ela. Anshui tomou um gole do chá espiritual e perguntou em tom pesado: Xiue, como está o assunto que eu pedi para você resolver antes? Senhor do palácio, o progresso é muito tranquilo. Isso é bom. Dê-me um relatório geral. Sim, senhor do palácio. Lin Xiue respondeu instintivamente. Então ela relatou os resultados de seu trabalho respeitosamente e metodicamente. Mestre do salão, mais da metade das cultivadoras nativas da seita da sombra da lua do espírito do vento foram acasaladas. Quase 40% das cultivadoras foram acasaladas com sucesso e engravidaram com sucesso. Mais da metade deles foram acasalados. Os lindos olhos de Anshui se arregalaram. Ela ficou chocada com o assunto e muito curiosa sobre como Lin Xiue fez isso. Como assistente de confiança de Anshui, Lin Xiue imediatamente percebeu as dúvidas do mestre do salão. Então ela disse rapidamente: você pode não acreditar nisso, mestre do salão. Inicialmente eu ainda estava pensando sobre o que eu deveria fazer para fazer as cultivadoras femininas da seita Céu e Terra se acasalarem. Por exemplo, eu deveria arranjar incentivos relacionados, recompensar pedras espirituais, e assim por diante. No entanto, eu nunca imaginei que essas cultivadoras da seita da sombra da lua do espírito do vento não resistiriam aos escravos homens que vinham do palácio da deusa. Elas estavam até muito felizes em procriar com eles. Elas achavam que valia a pena se exibir para que pudessem engravidar dos escravos homens do palácio da deusa. Todas essas pessoas pensam que esses escravos do palácio da deusa são de nível muito mais alto do que os cultivadores locais de suas seitas. Até onde eu sei, já existem muitas esposas na seita que têm famílias. Elas já são incapazes de se livrar das habilidades prazerosas daqueles escravos homens e escolheram abandonar seus maridos e filhos. Quanto às cultivadoras restantes que são muito resistentes, a maioria delas são escalões superiores da seita da sombra da lua do espírito do vento. Elas realmente não conseguem se acasalar com os escravos homens do palácio da deusa. O resumo de Lin Xiue foi muito breve, mas ela resumiu todos os pontos principais. Foi um excelente relatório. Ao ouvir o relato de Lin Xiue, Anshui sentiu que seus olhos estavam prestes a cair das órbitas. Ela realmente não esperava que as cultivadoras da seita da sombra da lua do espírito do vento fossem tão baratas. Elas realmente se apaixonariam pelos escravos homens. Elas não hesitariam em abandonar seus maridos e filhos. Devo dizer que essas cultivadoras da seita sombra da lua do espírito do vento realmente ampliaram meus horizontes. Anshui estalou a língua maravilhada. Lin Xiue sorriu e ecoou. Essas cultivadoras da seita da sombra da lua do espírito do vento são realmente desprezíveis. Elas são simplesmente uma piada. Depois de dizer isso, ela abriu a boca para dizer algo, mas no final, engoliu em seco. Agora mesmo, ela queria colocar as cartas na mesa com Anshui e dizer que ela tinha sido escravizada por Shen Yan. Ela queria perguntar a Anshui se havia alguma solução. No entanto, depois de pensar muito, ela desistiu e não ousou correr o risco. Ela estava com medo de que nem mesmo Anshui pudesse salvá-la. Então ela seria abandonada por Shen Yan por causa disso. De repente Anshui franziu a testa e perguntou a Lin Xiue em confusão. Xiue, o que há de errado com a vitalidade em seu corpo? Por que ela desapareceu? O coração de Lin Xiue apertou quando ela ouviu isso, mas ela rapidamente se acalmou e calmamente disse as palavras que havia preparado com antecedência. É assim, senhor do palácio. Minha vitalidade Yin foi acidentalmente danificada quando eu estava tomando banho há algum tempo. Para evitar que minha vitalidade Yin fosse ainda mais danificada, usei uma técnica secreta para selá-la para que o senhor do palácio não pudesse senti-la agora. Anshui assentiu. Ela não suspeitava que Lin Xiue não conseguia evitar encontrar um homem por causa da solidão. Afinal, Lin Xiue cultivava o sutra do coração da mulher virtuosa. Enquanto não houvesse nada de errado com ela não arruinaria seus anos de trabalho duro no cultivo por causa de um momento de luxúria. A propósito, senhor do palácio, talvez eu tenha que voltar ao palácio da deusa com você e usar o palácio da deusa mãe para reparar minha vitalidade indanificada. Lin Xiue disse a Anshui. A verdadeira razão pela qual ela queria retornar ao palácio da deusa era, na verdade, usar a pedra fotográfica para registrar a aparição do palácio da deusa mãe e trazê-la de volta para a seita da sombra da lua do espírito do vento para que Shen a visse. Anshui não sabia que ela já havia se tornado uma traidora do palácio da deusa. Sem pensar muito, ela concordou em deixá-la voltar para o palácio da deusa. Capítulo 364. Domínio Yin Purgatório Infernal. Um velho com uma figura curvada estava deitado em uma cadeira feita de jade espiritual. Ele estava abraçando uma cultivadora com uma figura coquete em ambos os lados. Suas mãos calejadas estavam explorando inquietamente as duas figuras graciosas, fazendo soltar um bufo delicado de vez em quando. Enquanto o velho se divertia, uma bola de fumaça preta e espessa flutuou do lado de fora e se condensou em uma figura. Era uma figura feminina. Ela era extremamente bonita. Sua figura era atraente.
Não importava como se olhasse, era mais charmoso do que as duas cultivadoras coquetes nos braços do velho. Qinjian, o que te traz aqui? O velho corcunda, que também era o verdadeiro governante do domínio Yin Tiandi, não pôde deixar de perguntar surpreso quando viu Yin Qinjian chegar de repente para visitá-lo. Yin Qinjian estava em uma posição alta há muito tempo e não gostava de rodeios. Ela foi direto ao ponto. Mestre Yin, acabei de saber de um espião que plantei no palácio da deusa que aceita da sombra da lua do espírito do vento, que foi tomada pelo palácio da deusa há algum tempo. Tem muitos seres vivos com linhagens especiais na casa onde o antigo mestre da seita, Xiao Qinjiu, está. Por exemplo, a linhagem do deus das flores, a linhagem da raposa de 9 caudas, o corpo espiritual inato e várias linhagens poderosas desconhecidas. Com tantas linhagens poderosas, aquelas vadias do palácio da deusa definitivamente as usarão para procriar e produzir em massa para aumentar a força da seita. Com base nisso, acho que precisamos lançar um ataque surpresa à seita da sombra da lua do espírito do vento e destruí-los antes que aquelas vadias do palácio da deusa possam reagir. Para garantir que nada de errado, quero pedir ao mestre Yin que tome uma atitude e destrua a seita da sombra da lua do espírito do vento comigo. Yin Tiandi ficou em silêncio após ouvir isso. Ele não respondeu imediatamente ao pedido de Yin Qinjian. Yin Qinjian não estava com pressa. Ela apenas ficou parada no local e esperou pacientemente. Um momento depois, a velha voz de Yin Tiandi disse: Qinjian, você conhece muito bem minha condição física atual. Minha capacidade de recuperação não é tão boa quanto antes. Toda vez que ataco, isso consome minha vida útil. Apenas me diga o que você quer em troca. O tom de Yin Qinjian era menos respeitoso. Era óbvio que ela estava insatisfeita com a resposta de Yin Tiandi. Ele era claramente o mestre Yin, o membro mais importante do domínio Yin. No entanto, toda vez que ele atacava, ele insinuava a ela, a lorde do domínio, que ele precisava de remuneração. O que era isso? Foi exatamente como a última vez que ele veio à seita sombra da lua do espírito do vento para resgatá-la. Depois disso, ele pediu dezenas de milhares de cristais Yin de alto grau, e ela perdeu quase metade de seus bens. Já que você colocou dessa forma, Qinjian, não vou enrolar. Yun Tiandi avaliou o corpo de Yin Qinjian lascivamente, seus olhos cheios de ganância. Eu quero sua vitalidade Yin. Yin Qinjian ficou atordoada quando ouviu isso. Por um momento ela pensou que tinha ouvido errado. Após um momento de reação, ela franziu a testa e olhou para Yin Tiandi com desgosto. Então, sem dizer nada, ele se virou e foi embora. Yin Tiandi foi o ancestral do domínio Yin. No atual domínio Yin, mais da metade dos cultivadores eram basicamente seus descendentes. Entre eles estava Yin Qinjian. No entanto, esse suposto ancestral queria tirar a vitalidade Yin de sua progenie feminina. Isso era simplesmente extremamente repugnante. Yin Qinjian estava cheio de sujeira. Como Yin Tiandi não estava disposta a atacar, ela só conseguiu encontrar um tempo para atacar a seita sombra da lua do espírito do vento sozinha. Sem um subordinado, apenas ela sozinha. Porque quanto mais pessoas havia, mais fácil era o plano ser exposto. Afinal, ninguém sabia quantos espiões do palácio da deusa estavam plantados no domínio Yin. Na caverna estável. Shen Yan tinha acabado de sair do quarto de Xiao Qinji quando se virou e entrou no quarto de Ning Xian'er ao lado. Marido. Ning Xian'er não esperava que Shen Yan viesse e a visse. Ela saiu da cama surpresa e o cumprimentou. Shen Yan habilmente envolveu seus braços em volta da cintura dela e a pegou no colo. Ele beijou seus lábios de cereja carinhosamente e disse com gentil preocupação: Você está se sentindo melhor? Muito melhor. Não estou mais tonto. Ning Xian'er colocou os braços em volta do pescoço de Shen Yan e olhou para ele com ternura enquanto respondia suavemente. Quando ela acordou esta manhã, de repente ela sentiu tontura e náusea. Isso a torturou terrivelmente. No entanto, isso não a incomodava nem um pouco. Isso porque a razão pela qual ela apresentava esses sintomas era porque o talento físico da filha em seu estômago era muito chocante. Ela absorvia uma grande quantidade de nutrientes da mãe o tempo todo, fazendo com que o corpo dela ficasse fraco. Você já pensou em um nome para sua filha? Shen Yan colocou Ning Xian'er na cama e acariciou seu abdômen. Ning Xian'er balançou a cabeça e disse: Ainda não, marido. Pensei em muitos nomes, mas nunca estou satisfeita. Está tudo bem. Pense bem. Sua filha vai nascer em pelo menos 2 ou 3 meses, disse Shen Yan enquanto olhava para o abdômen de Ning Xian'er. Entretanto, Ning Xian'er não se importava nem um pouco com esse problema. Ela estendeu sua mão esbelta e justa e gentilmente a colocou na cintura de Shen Yan. Seus olhos estavam cheios de luxúria quando ela disse: Marido, não fazemos isso há 3 dias. Eu quero. Se você quer, então vamos fazer. Enquanto Shen Yan falava, ele puxou Ning Xian'er para seus braços e a beijou algumas vezes. Ao mesmo tempo, suas mãos tatearam ao redor e ele começou a flertar habilmente. Pouco tempo depois, as roupas do casal já tinham caído. Os dois corpos escondidos sob o fino cobertor gradualmente se entrelaçaram. Mais de 1 hora depois. Experiência de formação mais 41 vezes 2. Relacionamento entre marido e mulher mais 1 mais 3 mais 1 mais 4 mais 5 mais 2 mais 0. O relacionamento entre você e sua esposa, Ning Xian'er, aumentou para 5 estrelas. Por causa disso, você obteve 3.000 anos de cultivo e formou um vínculo com ela. Desfrute de bênçãos juntos. Nome, Shen Yan. Cultivo. Nível 7 Tribulação Transcendência? Bem, de repente subiu para 5 estrelas. Shen olhou para as notificações à sua frente e se sentiu muito calmo. Naquele momento, seus pensamentos estavam principalmente no motivo pelo qual suas esposas estavam todas grávidas de meninas. Ela estava esperando agora o primeiro e o segundo filho de Song Guayin. O primeiro filho de Gu Xinil e este par de gêmeos que ela estava esperando agora. Ela estava esperando agora o primeiro e o segundo filho de Wei Xiong. O primeiro filho de Shen Qinji e os gêmeos que ela estava esperando agora. Primeiro filho de Jiu Ji. Primeiro filho de Xiao Qinji.
primeiro filho de Ning Xian'er, primeiro filho de Yin Ji, primeiro filho de Long Bikyong. Sem exceção, todas eram filhas. Ele ficou muito intrigado com esse fenômeno. Ele não conseguia descobrir se era uma coincidência ou uma certeza. Se foi uma coincidência, a probabilidade disso acontecer era muito baixa. Se foi esse o caso, qual foi a razão para esse resultado? Ele não entendeu. Ele não conseguia entender nada. Marido, eu te amo cada vez mais. O que devo fazer? Enquanto Shenyan pensava, Ning Xian'er, que estava se divertindo, inclinou-se em seus braços com sua grande barriga e perguntou sentimentalmente. Shenyan ficou intrigado com essa pergunta. Quanto mais ela amava, mais ela me amava então. O que isso tem a ver comigo? De fato, as mulheres eram muito estranhas às vezes. Shenyan reclamou em seu coração. Ele permitiu que Ning Xian'er fosse sentimental em seus braços. Ele silenciosamente usou visão da profecia e trouxe seu cultivo, que tinha acabado de romper para o 7º nível do reino da transcendência da tribulação, para encontrar problemas com o palácio da deusa e o domínio Yin. Desta vez, ele ficou muito satisfeito com os segredos celestiais que havia descoberto. Seja o velho ancestral do palácio da deusa Sukinguan, ou o velho ancestral da região Yin, Tianil, ele poderia facilmente derrotar o outro lado. Claro, o pré-requisito era que fosse 1 para 1. Se fosse 1 contra 2, poderia ser um pouco difícil. Capítulo 365. Nos próximos dias, Shenyan acompanhou suas esposas e filhas em casa dia e noite. Ele não foi ao Palácio do Céu e da Terra novamente. Não era que ele estivesse cansado de Lin Xiue, mas que Lin Xiue já havia retornado ao Palácio da Deusa com An Shui. Não importava o quanto ele sentisse falta de Lin Xiue, ela estava além do seu alcance. Suas esposas não sabiam disso e achavam que ele havia encontrado sua consciência e sabia que era melhor ficar em casa para acompanhar suas esposas e filhas do que perder tempo com aquela vadia coquete do Palácio da Deusa. Portanto, nos últimos dias, para mantê-lo mais em casa e amarrar seu coração inquieto, suas esposas o atormentaram em seu quarto por quase o dia inteiro. Elas não o deixaram descansar de manhã à noite. A programação do dia era basicamente terminar com sua esposa, Song Guayin, ao amanhecer. Depois de cerca de 2 horas, ele seria transferido para o quarto de Gu Xiniui. Depois de fazer isso com Gu Xiniui, ele teve que ir até sua concubina arrogante, Ur Xiun, para continuar fazendo isso. Depois disso foram Shen Qingji, Jiu Ji, Xiao Qingji e finalmente Long Bikyong. Depois de acompanhar essas 9 lindas esposas, restavam 15 horas do dia. As 6 horas restantes também foram divididas pelas 6 filhas pequenas. Quanto ao seu tempo pessoal, ele estava quase acabando. Só a questão do sexo o deixava extremamente ocupado todos os dias. Depois de acompanhar uma, ele tinha que acompanhar a próxima. Na verdade, foi bem agradável, em vez de preocupante. Mas na verdade foi bem irritante. Só poderíamos dizer que é uma preocupação feliz. Num piscar de olhos, mais alguns dias se passaram. Naquela tarde, Shenyan estava passando um tempo com o Xiun em seu quarto quando sentiu que Lin Xiue havia retornado. Sem precisar que ele tomasse a iniciativa de contatá-la, Lin Xiue lhe enviou uma transmissão de voz. Mestre, eu já retornei do Palácio da Deusa. Eu registrei a aparência do Palácio da Deusa Mãe que você queria. Você quer vir pessoalmente para pegá-lo, ou eu deveria enviá-lo para sua residência? Eu mesmo pego hoje à noite. Shenyan respondeu de forma simples e rapidamente voltou sua atenção para o Xiun, que estava abaixo dele. Ele queria se divertir com ela de todo o coração. O tempo passou lentamente. Sem que eu percebesse, o céu lá fora escureceu. Depois que Shenyan acompanhou suas 9 esposas, ele mal podia esperar para vestir suas roupas e seguir para o Palácio do Céu e da Terra. Ele não conseguiu atormentar Lin Xiue por alguns dias. Isso o fez se sentir sufocado. Além disso, ele estava realmente curioso sobre a aparência do Palácio da Deusa Mãe. Agora, ele mal podia esperar para observá-lo. No Palácio do Céu e da Terra. Na mansão da deusa. Shenyan apareceu no quarto de Lin Xiue e a viu sentada de pernas cruzadas na cama, cultivando. Ela estava usando um vestido longo e fino e nada mais. Não havia roupa íntima ou roupa íntima. A digna deusa do Palácio das Deusas já estava acostumada ao ritmo de ser puxada para a cama por Shenyan todas as noites. Normalmente, quando não precisava sair, ela usava algo leve e fresco. Isso lhe pouparia o trabalho de ter que tirar a roupa. Ao ver a mudança de Lin Xiue, Shenyan se sentiu excepcionalmente satisfeito e realizado. Ele não sabia o que havia de errado com ele. Por alguma razão, ele gostava de ver mulheres tomando iniciativa. Esse era um fetiche ruim. No entanto, foi muito fácil satisfazê-lo. Mestre. Sentindo a chegada de Shenyan, Lin Xiue abriu lentamente seus lindos olhos e chamou com um sorriso. Quando Shenyan viu o olhar dela, ele soube que a deusa do Palácio da Deusa queria isso. No entanto, ele não fez isso imediatamente. Ele apenas usou um talismã de limpeza em si mesmo para limpar os vestígios deixados por suas esposas em casa. Então, sob o olhar de Lin Xiue, ele andou até a cama e sentou-se. Ele brincou com os pés requintados dela e os esfregou em sua mão. Lin Xiue sabia que ele gostava de brincar com seus pés, então ela fechou seus lindos olhos levemente e o deixou brincar com eles. Com o passar do tempo, a sala originalmente fria gradualmente se tornou cheia de ambiguidade. Shen sentiu que já era hora. Ele empurrou Lin Xiue para baixo rudemente na frente dele, pressionou-a contra ele e a beijou. Ele beijou Lin Xiue até que ela quase ficou sem fôlego. Então, ele soltou os lábios de cereja de Lin Xiue e perguntou a ela, Deusa Lin, você sabe quando An Shui virá em seguida? Embora Lin Xiue tenha sido escravizada por ele por muito tempo, ele ainda gostava de chamá-la de Deusa Lin. Isso porque isso faria sentir como se estivesse conquistando um superior. Era muito emocionante. Lin Xiue tinha sido torturada por ele tantas vezes, então ela naturalmente sabia sobre seu fetiche. Afinal, ela era frequentemente forçada a fazer encenação por ele e já estava acostumada com isso.
Portanto, quando ela ouviu as palavras deusa Lin de Shen-An, ela apenas respondeu sem nenhuma flutuação em seu coração: mestre, eu também não tenho muita certeza sobre isso. A Lorde do Palácio sempre fez o que ela queria. Mesmo como sua assistente de confiança, é muito difícil para mim saber seus arranjos ou paradeiro. Shen-An não disse nada, apenas assentiu. Então, ele abaixou a cabeça e beijou Lin Xiue. Ele sorriu e disse a ela: deusa Lin, você e eu somos ambos cultivadores cujo cultivo atingiu o reino da transcendência da tribulação. O cultivo não pode ser limitado a um caminho. Temos que explorar outros métodos para nos tornarmos imortais. Mestre, por favor, me esclareça. A voz de Lin Xiue ficou mais e mais suave enquanto ela falava. Seu rosto requintado estava cheio de constrangimento. Shen-An gostou quando ela revelou tal expressão. Ele ficou muito satisfeito e imediatamente assumiu ares de um bom professor. deusa Lin, já que sua vitalidade Yin foi quebrada e seu cultivo do Sutra do Coração da Mulher Virtuosa foi destruído, por que você não muda para o caminho principal do seu palácio da deusa? Então, você pode trilhar o caminho da reprodução e engravidar do meu filho, e trair a linhagem do seu Lorde do Palácio. Mestre, podemos tomar outro caminho? O que você acha? Shen-An sorriu e perguntou. Lin Xiue aceitou seu destino. Durante a metade do dia seguinte, Shen-An não disse mais nada. Ele se acalmou e se divertiu com Lin Xiue o tempo todo. Ele tinha que engravidá-la de seu filho. Infelizmente, quanto maior o nível de cultivo de uma mulher, mais difícil era para ela engravidar. Como o corpo era mais propenso à rejeição, ele instintivamente obliterava qualquer energia que o invadisse. A menos que o homem fosse muito mais forte que a mulher, ela nunca conseguiria engravidar tão facilmente. Embora o nível de reino de Shen-An fosse muito mais alto que o de Lin Xiue, eles ainda estavam no mesmo reino. Era muito difícil para ele engravidar Lin Xiue como ele desejava em um curto período de tempo. Portanto, no meio-dia que tinha acabado de passar, ele sem dúvida não conseguiu engravidar Lin Xiue. Mestre, você se divertiu? Lin Xiue caiu na cama. Seus lindos olhos estavam cheios de água de nascente enquanto ela perguntava fraca e gentilmente. Ela estava pedindo crédito, insinuando que Shen-An tinha que se lembrar de sua gentileza. No futuro, quando ele a torturasse, ele teria que ser mais gentil e não tão rude. Shen-An naturalmente sabia o que ela queria dizer. Ele imediatamente lhe deu uma resposta afirmativa. O desempenho da deusa Lin não é ruim. As chances de ela se tornar uma funcionária em tempo integral estão aumentando. Depois de dizer isso, ele de repente se lembrou do seu principal propósito para vir aqui e disse indiferentemente: a propósito, onde está a pedra fotográfica que registrou o palácio da deusa mãe? Leve-a para eu ver. Ao ouvir isso, Lin Xiue imediatamente tirou uma pedra fotográfica requintada de seu anel de armazenamento e a entregou a Shen-An respeitosamente. Mestre, esta pedra fotográfica registrou a aparência do palácio da deusa mãe de diferentes ângulos. Por favor, dê uma olhada. Capítulo 366. Shen-An pegou a pedra fotográfica de Lin Xiue e projetou ansiosamente a imagem dentro dela em uma projeção tridimensional. No momento seguinte, uma cena de pássaros cantando e flores perfumadas apareceu acima da pedra fotográfica. A cena era em uma floresta. A vegetação era muito exuberante. À primeira vista, era verde e cheio de vitalidade. Em um pedaço baixo de grama havia uma linda estátua feminina. A estátua feminina estava cercada por um grande número de flores sem nome no centro. Era extremamente chamativo. O olhar de Shen-An foi imediatamente atraído pela estátua feminina, e ele a avaliou sem piscar. Ela tinha um rosto oval, olhos cor de flor de pessegueiro, uma boca como a de uma cerejeira e cabelos verdes que caíam sobre os ombros. Ela usava um longo vestido verde que revelava suas pernas finas. Sua figura era graciosa e bonita. Embora fosse apenas uma estátua, parecia real e cheia de vitalidade. É lindo. Shen-An observou cuidadosamente a projeção da estátua feminina. Seu olhar varreu para frente e para trás entre sua aparência e figura várias vezes. Ele ficou atordoado com a beleza de sua aparência e a sensualidade de sua figura. Ele sentiu que não conseguia ter o suficiente dela. Só a projeção de uma estátua já era tão linda que chegava a ser sufocante. Se ela aparecesse na frente dele, ela seria capaz de encantar todos os seres vivos do mundo e causar uma calamidade devastadora. Este palácio da deusa mãe me pertencerá mais cedo ou mais tarde. Shen-An era muito possessivo com o palácio da deusa mãe na projeção tridimensional. Ele o queria para si. Mestre, além do palácio da deusa mãe, também registrei todos os lugares importantes do palácio da deusa na pedra fotográfica. Você pode projetá-la e dar uma olhada. Pode ser útil para você. Lin Xiue disse respeitosamente. Ela estava fazendo o melhor que podia para agradar Shen-An e mostrar sua lealdade na frente dele. Ela esperava obter algumas boas graças dele para que pudesse sofrer menos na cama no futuro. Bom trabalho. Shen-An calmamente afirmou. Fora isso, ele não disse muita coisa. Logo, ele projetou as imagens do palácio da deusa à sua frente e olhou para elas como se estivesse olhando para uma flor. Comparado ao chamado lugar importante no palácio da deusa, ele estava mais preocupado com as fadas do palácio da deusa que mostraram seus rostos no vídeo. Essas fadas eram todas extremamente extraordinárias em aparência e figura. Elas eram muito agradáveis aos olhos. De repente, a cena diante dele deixou Shen atordoado. O lugar projetado à sua frente mudou inexplicavelmente da biblioteca do palácio da deusa para uma piscina cheia de calor. Ao lado da piscina, ele viu uma figura graciosa tirando a roupa. Ele olhou mais de perto e percebeu que era o senhor do palácio da deusa, Anshui. Que diabos?
Lin Xiue estava tirando fotos secretamente de Anshui tomando banho? Ela tirou uma foto deliberadamente para eu ver? Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Eu, Shen-An, posso ser lasciva, mas ainda tenho princípios humanos e morais básicos. Ele não se deu ao trabalho de espiar. Em apenas um breve momento, um grande número de pensamentos passou pela mente de Shen-An. Ele não olhou mais para a cena erótica na projeção. Ele rapidamente guardou a pedra fotográfica. Comparado a bicar a nudez de Anshui com um olhar miserável, ele estava mais inclinado a confiar em seu charme para convencer Anshui e fazê-la tomar a iniciativa de ir até ele nua. Mestre, você não vai continuar assistindo? Lin Xiue ficou muito surpresa. Ela não conseguia entender por que esse pervertido na frente dela de repente se tornou um cavalheiro. Ele nem olhou para o Lorde do palácio trocando suas roupas. Shen disse seriamente, se eu quiser ver, tenho que fazer isso abertamente na frente do seu mestre do salão. Além disso, ela tem que tomar a iniciativa de me implorar para olhar. Qual é o sentido de se esconder aqui e espiar a projeção? Lin Xiue pensou que tinha ouvido errado. Ela não esperava que Shen fosse tão esclarecido. Ao mesmo tempo, ela sentia que ele era muito arrogante e estava preocupada que um dia ele caísse. No entanto, pensando melhor, Shen tinha colocado a pedra fotográfica diretamente em seu anel de armazenamento. Talvez ele se sentisse envergonhado de olhar para ela na frente dos outros e quisesse levá-la para casa para se esconder sob o cobertor e olhá-la secretamente. Nos dias seguintes, Shen retomou seu ritmo de vida habitual. Basicamente, ele passava metade do tempo com suas esposas e filhas em casa e metade do tempo com Lin Xiue, tentando ao máximo engravidar a deusa do Palácio das Deusas. Os dias passaram assim. No 9º dia, Shen finalmente engravidou Lin Xiue de seu filho, como ele desejava. Sua companheira, Lin Xiue, engravidou com sucesso. Por causa disso, você obteve 1000 anos de cultivo. Apenas 1000 anos de cultivo? Por que tão pouco? É porque ela não é minha esposa? Na mansão da deusa, Shen tinha acabado de terminar uma rodada de diversão com Lin Xiue. Ele estava sentado na cabeceira da cama e olhando para a notificação na frente dele. Ao ver o conteúdo lá dentro, ele não conseguiu deixar de franzir a testa levemente, sentindo que havia sofrido uma grande perda. Ele pensou que se pudesse se casar com Lin Xiue antes que ela engravidasse, ele seria capaz de obter pelo menos mais 2000 anos de cultivo agora. Ele sentiu que esse era provavelmente o caso, então disse a Lin Xiue: tenho boas notícias para você. Você está grávida. Estou grávida? Não havia alegria na voz de Lin Xiue. Havia apenas nervosismo e inquietação. Isso porque ela era assistente de confiança de Anshui e havia tomado o caminho do Sutra do Coração da Mulher Virtuosa. No entanto, ela agora estava grávida de um filho de Shen-An. Isso significava que ela realmente havia traído Anshui. E quando a gravidez foi descoberta por Anshui, o que a esperava seria a morte. Shen-An percebeu que ela estava inquieta, mas não a confortou. Ele apenas disse calmamente: eu já te disse antes que se você estiver grávida do meu filho, eu te aceitarei como concubina. Já que você já está grávida, não há tempo a perder. Vamos nos casar hoje à noite. Ele queria se tornar marido e mulher de Lin Xiue e obter dela a recompensa do sistema. Lin Xiue não sabia sobre isso. Quando ela viu que ele realmente queria tomá-la como sua concubina, ela ficou um pouco surpresa. Vamos nos casar aqui. Acabará depois de um processo simples. Shen não tinha intenção de se casar com Lin Xiue. Ele só queria formar um relacionamento de marido e mulher com ela. Quanto a trazê-la para casa para ser um membro da família, ele talvez tenha que passar algum tempo com ela antes de poder fazer isso. Nos 15 minutos seguintes, os dois passaram brevemente pelo processo de casamento e se tornaram oficialmente um casal de recém-casados. No momento em que o relacionamento de marido e mulher foi estabelecido, várias notificações apareceram na frente de Shen-An. Nome: Lin Xiue. Cultivo: nível 3 de transcendência da tribulação. Atributo: desesperado por sucesso rápido, intimidando os fracos e temendo os fortes. Relacionamento: uma estrela 2%. Shen olhou para as notificações. A única mudança foi que os atributos da coluna relação finalmente tinham um nível. Em relação a isso, ele estava bem calmo em seu coração e não olhou muito para ela. Não muito tempo depois, ele começou a interagir com Lin Xiue. Quando Lin Xiue murmurava mestre, ele a lembrava de não chamá-lo mais de mestre. Era hora de chamá-lo de marido. Ao ouvir isso, Lin Xiue, como mulher, sentiu-se acolhida e emocionada. Você fez sua esposa, Lin Xiue, mudar de chamá-lo de mestre para marido. Você a fez sentir seu respeito por ela. Relacionamento de casal mais um. Eu deveria voltar. Fique aqui e se recupere. Não corra por aí. Depois de dizer isso, Shen se teletransportou de volta para casa sem olhar para trás e voltou para acompanhar suas esposas e filhas. Ao ver Shen partir de repente, Lin Xiue se sentiu vazia e não se sentiu bem. Embora ela tivesse acabado de se casar com Shen e o tratasse como marido, ele nem a trouxe para casa. Era como se o casamento deles não fosse oficial. Essa sensação não era nada boa. Quanto a isso, quanto mais Lin Xiue pensava, mais irritada ela ficava. Ela percebeu tardiamente que poderia ter desenvolvido sentimentos por Shen e ansiava por seu amor e cuidado. Capítulo 367. Na caverna estável. Assim que Shen retornou à entrada da caverna, ele viu a tola segunda filha, Shen-Yik, correndo rapidamente. Então, um grito ensurdecedor soou. Papai, você voltou. Por que você está tão sujo? Shen olhou para sua segunda filha boba, que estava coberta de lama, e perguntou. Shen-Yik riu e disse, eu estava brincando com lama agora mesmo. Foi divertido. Brincando com lama? Shen se perguntou, por que você cheiraria a urina quando brinca com lama? Shen-Yik disse sem jeito, pai, não é divertido brincar na lama seca, mas estou com preguiça de entrar em casa para pegar água. Então fiz xixi para fazer lama. A expressão de Shen mudou quando ele ouviu isso.
Puta merda, que criança. Então, ele rapidamente pegou um talismã de limpeza e limpou a segunda filha boba na frente dele. Ele a repreendeu com uma cara séria. Sua criança melão, se você ousar fazer xixi na lama de novo, eu vou contar para sua mãe. Quando Shenrik ouviu isso, ela ficou tão assustada que seu rosto redondo ficou pálido. Ela implorou nervosamente: pai, eu cometi um erro. Não ousarei fazer isso de novo. Não conte para a tigresa. Tigresa? Você é realmente ousada como uma comilona boba. Os cantos da boca de Shenhan se contraíram. Papai. Pai, você voltou. Pai, eu quero comer um picolé grande. Papai, abraço. A filha mais velha, Shen Yuejian, a terceira filha, Shen Juli, a quarta filha, Shen Yuniun, e a quinta filha, Shen Roshui, correram e cercaram Shenhan como patinhos perseguindo sua mãe. Olhando para suas filhas que estavam tagarelando sem parar ao seu redor, Shenhan não se sentiu nem um pouco incomodado. Ele só se sentiu feliz e abençoado. Marido, você voltou. Song Wai seguiu suas filhas para fora da caverna. Um sorriso doce apareceu em seu rosto enquanto ela caminhava para frente vagarosamente, parecendo uma fada. Shenhan abraçou sua cintura e a beijou. Ele sorriu e disse: Você sente muita falta de mim? Sim, sinto tanto a sua falta. Enquanto Song Wai falava, ela se encostou em Shenhan e sussurrou no ouvido: Sinto falta do meu marido nu. Shenhan se animou quando ouviu isso. Essa pequena esposa estava ficando cada vez mais suja. Foi um pouco difícil resistir. Depois de brincar com suas filhas em frente à caverna e flertar com sua esposa, Shenhan rapidamente as levou para dentro da caverna. Depois de entrar, o som de saudações pôde ser ouvido. Alguns estavam com frio. Alguns deles eram arrogantes. Alguns eram diretos. Alguns eram delicados. Alguns foram obedientes. Havia alguns doces. Também estavam opacos e cheios de energia espiritual. Quando Shenhan ouviu suas esposas o cumprimentando o marido com tons diferentes, ele se sentiu extremamente satisfeito. Ele se sentiu ainda mais satisfeito do que ser um imperador. Afinal, embora os imperadores no mundo secular tivessem um harém de 3.000, todas eram mulheres comuns. A beleza delas era limitada. Quanto a pessoas como ele, suas 10 esposas eram todas lindas e emocionantes. Além disso, suas personalidades eram claras e todas tinham encantos diferentes. Só de olhar para elas era muito agradável aos olhos e fazia a pessoa se sentir feliz. Pequeno Weixin, cumprimente rapidamente o papai. Xiao Qingji carregou sua filha, Shen Weixin, até Shenhan. Ela sacudiu a garotinha em seus braços e sorriu para ela com amor. Shen Weixin ainda era jovem e não entendia nada do que sua mãe estava dizendo. Ela apenas olhou para sua mãe com seus grandes olhos lacrimejantes e sorriu silenciosamente. Ela amava sorrir. Ning Xian'er disse: A pequena Weixin tem apenas meio mês de idade. Você está pedindo para ela cumprimentar os outros em uma idade tão jovem. Você está pedindo demais. É claro que não espero que ela me cumprimente imediatamente. Só quero que ela seja influenciada um pouco, disse Xiao Qingji enquanto seu olhar caía sobre sua filha. Xiao Qingji e Ning Xian'er, o mestre e a discípula que costumavam ter um relacionamento profundo, mas cortaram laços um com o outro depois disso, já estavam muito próximos. Embora ainda fosse um pouco estranho quando estavam sozinhos, os dois conseguiam se comunicar naturalmente quando todos estavam reunidos como agora. Venha, pequeno Weixin, deixe o papai te carregar. Shenhan estendeu a mão para abraçar sua sexta filha com um sorriso amável no rosto. A sexta filha era indiferente. Ela silenciosamente deitou-se nos braços da mãe e não olhou para o pai. Claramente, ela gostava mais da mãe. Shenhan não achava que houvesse algo errado com o comportamento frio de sua sexta filha. Afinal, essa criança ainda era jovem. Ela deitava no corpo de Xiao Qingji e bebia leite todos os dias. Ela definitivamente ficaria um pouco mais perto de sua mãe. Vendo que sua filha era tão fria com seu marido, Xiao Qingji sensatamente a enviou para os braços de seu marido. Quando ela mandou embora, ela sorriu e disse gentilmente: Pequena Weixin, deixe o papai carregar você. Sua sexta filha não chorou nem fez barulho. Ela obedientemente deixou seu pai puxá-la para seus braços e deitou-se silenciosamente em seu ombro. Então, por algum motivo, ela abriu a boca e mordeu o ombro do pai. A saliva que escorria encharcava suas roupas. Shenhan sentiu sua sexta filha morder seu ombro. Não doeu nem um pouco. Fez um pouco de cócegas e foi bem confortável. Depois de carregar sua sexta filha por um tempo, ela rapidamente adormeceu. Sua pequena boca estava ligeiramente aberta, mas ela não conseguia fechá-la de jeito nenhum. Saliva fluía do canto de sua boca. Ela parecia muito fofa quando dormia. Depois de admirar a postura fofa de sua sexta filha dormindo, Shenhan rapidamente a mandou de volta para os braços de Xiao Qingji e pediu que ela carregasse de volta para seu quarto para dormir. Depois disso, ele encontrou Guo Xinyu e abraçou sua cintura para beijá-la na bochecha. Ele sorriu e disse a ela: Yuier, vamos para a cozinha fazer alguns lanches para nossas filhas. Ok. Guo Xinyu e assentiu. Capítulo 368. Ao chegar à cozinha, o casal não teve pressa em preparar lanches. Em vez disso, eles estavam fazendo amor há muito tempo. Quando estavam satisfeitos, eles conversavam e riam enquanto preparavam lanches. Eles faziam principalmente bolos espirituosos, picolés e sorvetes. Não só as filhas mais novas gostavam de comê-los, mas as esposas também. À tarde, Shenhan estava envolvido com o Xiun no quarto. Assim que ele terminou de suar profusamente, várias notificações apareceram na sua frente. Aptidão raiz espiritual do tipo fogo mais 5. Sua filha, Shen Weixin, aprendeu a engatinhar. Por causa disso, você obteve 3.000 anos de cultivo. Sua filha, Shen Weixin, aprendeu a andar. Por causa disso, você obteve 5.000 anos de cultivo. Nome, Shenyan. Cultivo. Nível 8 Tribulação Transcendência? Meu Deus, ela aprendeu a engatinhar e andar ao mesmo tempo. Que gênio! Shen olhou para o conteúdo da notificação e não conseguiu deixar de exclamar. O Xiun, que estava abaixo dele, ficou confusa com sua exclamação repentina. Ela não conseguiu evitar perguntar confusa: que gênio!
Você está falando do pequeno Weishin? Sim, é a pequena Weishin. Eu apenas senti que ela aprendeu a engatinhar e andar quase ao mesmo tempo. Sua compreensão é realmente alta. Shen-An suspirou. O Xion disse. O que há de tão estranho nisso? A irmã Xiao costumava ser a mestra da seita Céu e Terra. O talento dela é definitivamente inquestionável. Ela deu à luz a pequena Weishin. Não é normal herdar o talento dela? O que ele disse estava certo, mas Shen-An ficou infeliz ao ouvir isso. Ele reclamou. O que você quer dizer com herdar o talento da mãe da criança? Eu não tenho uma parte em fazer a criança? Você? O Xion revirou os olhos encantadoramente e zombou zombeteiramente. Porra! Shen-An ficou furioso. Ele foi com tudo no local e atacou loucamente. O Xion chorou e disse que sabia do seu erro, mas era tarde demais. À noite a família se sentava à mesma mesa para comer. Gilji alimentou sua filha enquanto observava Shen Weishin andando por aí. Ela sorriu e elogiou. A pequena Weishin é tão inteligente. Ela aprendeu a andar em menos de um mês. Como esperado da filha do marido e da irmã Xiao. Tal talento é de primeira qualidade até mesmo no domínio Yin, disse Yinji com indiferença. Long Bikyong disse com inveja. Ela já aprendeu a andar em uma idade tão jovem. Com seu talento e compreensão, ela provavelmente pode trilhar o caminho do cultivo em menos de um ano. Você abajula, Xiao Qingji disse humildemente. No entanto, pelo sorriso brilhante em seu rosto, podia-se ver que ela concordava com a avaliação de Gilji e dos outros sobre sua filha. Ela estava muito orgulhosa. Shen-An sorriu e disse, seu marido é tão talentoso, afinal. Como as crianças que você dá à luz não podem ser talentosas? Quando Xion ouviu isso, ela instintivamente quis ridicularizá-lo. No entanto, quando ela pensou em como suas pernas ainda estavam fracas, ela se conteve a tempo e não ousou ridicularizá-lo. Depois do jantar, a família se sentou e conversou. Ningxian hesitou por um momento e sugeriu. Marido, acho que o nome da caverna não soa muito bem. É um pouco estranho. Por que não mudamos o nome para a Mansão Shen? Quando ela chegou pela primeira vez à caverna de Shen-An como convidada, ela realmente queria reclamar sobre essa questão. No entanto, ela ainda era uma forasteira naquela época, então não era apropriado que ela trouxesse isso à tona. Agora que ela fazia parte desta família, ela podia fazer suas próprias sugestões. Shen-An não se importou com o nome da caverna. Ao ouvir a sugestão de Ningxian, ele olhou para as outras 8 esposas ao redor da mesa de jantar e perguntou. O que você acha da sugestão de Xian? Eu concordo com a irmã Ning. Eu também. Eu acho que é muito bom. Se for chamado de Mansão Shen, é realmente melhor do que a caverna de moradia estável. A sugestão de Xian não é ruim. Suas esposas não fizeram objeções e aprovaram a sugestão de Ningxian de mudar o nome da residência. Vendo que todos concordaram, Shen os levou para fora da caverna. Ele mudou a palavra estável acima da entrada da caverna para Shen e oficialmente mudou para Mansão Shen. Meio mês depois. De manhã, o céu do lado de fora da casa estava apenas começando a clarear quando Shen saiu para visitar Lin Xiue em sua caverna. Lin Xiue já estava grávida, então ela não podia fazer muita coisa. A principal razão pela qual ele foi ao Salão do Céu e da Terra dessa vez foi para cuidar dela e dar a ela um pouco do amor do marido. Ele queria aumentar o relacionamento entre marido e mulher e aumentar seus benefícios futuros. Na mansão da deusa, Shen entrou e viu Lin Xiue sentada à mesa de chá de forma digna. Havia um bule de chá espiritual recém-preparado na frente dela, esperando por sua visita. Marido. Ao ver seu homem entrar sem pressa, Lin Xiue imediatamente se levantou e foi até ele. Se ela tinha sido forçada a fazer isso no passado porque queria viver uma vida nobre, então ela estava realmente apaixonada por Shen agora. Seu coração inteiro tinha sido capturado por ele. Essa era a forma mais pura de amor. Era 1000 vezes mais resiliente do que amor à primeira vista. Xiue, eu fiz um bolo de espírito e trouxe aqui. Experimente. Shen segurou a cintura fina de Lin Xiue com uma mão e com a outra tirou do seu anel de armazenamento o bolo espiritual que havia trazido de casa e o colocou na frente dela. Gu Xiniu fez esses bolos espirituais, mas isso não o impediu de dizer que ele mesmo os fez. Afinal, doar os doces que ela mesma fazia deixaria Lin Xiue ainda mais comovida. Lin Xiue realmente caiu na armadilha. Olhando para o bolo espiritual que Shen tirou e sentindo o cheiro da fragrância de várias frutas espirituais misturadas, o amor que ela tem por Shen surgiu. Capítulo 369. Marido. Ela olhou para Shen atordoada, sua voz cheia de profundo afeto. A outrora alta e poderosa deusa do palácio da deusa agora tinha sido facilmente conquistada por Shen com um pequeno gesto. Ela tinha se apaixonado completamente e não conseguia se desvencilhar. Os sentimentos de Lin Xiue por você mais 1 mais 3 mais 1 mais 4 mais 5 mais 2 mais 0. Seu relacionamento com ela aumentou para 3 estrelas. Olhando para a notificação que apareceu na sua frente, Shen ficou levemente animado. Ele pegou um pedaço de bolo espiritual e o levou até a boca de Lin Xiue. Venha, abra a boca. Vou te dar um bolo de espírito. Ah! Lin Xiue obedientemente abriu seus lábios vermelhos e sensuais. Ela tinha ouvido a palavra aberto da boca de Shen mais de 100 vezes, mas esta era a primeira vez que ela era alimentada com um bolo de espírito. Ela não conseguia deixar de sentir um traço de calor em seu coração. Com o passar do tempo, o casal, sem saber, deixou de estar sentado à mesa de chá e passou a estar deitado na cama, abraçado e beijando-se. Depois de um longo tempo, Shen sentiu que sua luxúria por Lin Xiue havia sido despertada. Ele relutantemente soltou os lábios de Lin Xiue e abaixou a cabeça para olhar para ela. O céu está um pouco claro e a atmosfera aqui não é romântica. Vou apagar a luz. Assim que terminou de falar, ele estalou os dedos habilmente. No momento seguinte, a sala que estava originalmente iluminada por raios de sol ficou instantaneamente escura. Não era que a luz do sol estivesse impedida de brilhar, mas que todo o céu lá fora estava escuro.
Este era o efeito do poder divino grande céu escuro. Ele podia fazer o mundo dentro do alcance de sua consciência divina cair na escuridão com o pensamento. Marido, como você fez isso? Lin Xiue sentiu que estava escurecendo lá fora e ficou chocada. Shenyan sorriu e disse, adivinha? Lin Xiue balançou a cabeça, indicando que não conseguia adivinhar. Você pode não acreditar, mas este é um poder divino do domínio Yin, o grande céu escuro. No entanto, ele foi perdido por várias eras. Agora, eu sou o único em todo o reino inferior que o dominou. Depois de dizer isso, Shenyan tirou o cinto da cintura de Lin Xiue e fez amor com ela com cuidado e delicadeza. Cerca de 1 hora depois. Energia mais 3? Shenyan soltou um suspiro profundo. Seu rosto estava cheio de satisfação após desabafar suas emoções. Marido, quem é você? Como você dominou o poder divino perdido do domínio Yin? Lin Xiue ficou intrigada com isso e não pôde deixar de perguntar gentilmente. Shenyan acariciou gentilmente seu abdômen que ainda não havia inchado. Ele sentiu a vitalidade cada vez mais vigorosa por dentro e sorriu. Eu te darei a resposta para essa pergunta mais tarde. O futuro ao qual ele se referia era depois que seu relacionamento com Lin Xiue chegasse a 5 estrelas. Vendo que ele não disse nada, Lin Xiue não se atreveu a perguntar mais. Era verdade que Shen era seu marido agora, mas subconscientemente eles ainda estavam distantes, pois ela ainda tratava Shenyan como seu mestre. Na maioria das vezes, ela não ousava ser muito voluntariosa na frente de Shenyan. Assim que o casal se abraçou silenciosamente e não falou nada, Lin Xiue, que estava descansando nos braços de Shenyan, sentiu um talismã de transmissão de voz tremer em seu anel de armazenamento. Ela o pegou e percebeu que era a voz enviada a ela por Anshui. Jogue. Shen olhou para o talismã de transmissão de voz em sua mão e disse calmamente. No momento ele estava muito interessado em Anshui e queria fazer sexo com ela. Lin Xiue foi muito obediente. Quando ela ouviu isso, ela imediatamente liberou a transmissão de voz que Anshui havia enviado a ela. No momento seguinte, a voz fria de Anshui soou na sala. Xiue, eu acabei de ir ao cofre do tesouro para pegar um frasco de pílulas nutritivas Yin. Vou mandar para você agora e verificar como sua vitalidade Yin se recuperou para que você não fique doente. As palavras de Anshui estavam cheias de preocupação por Lin Xiue, mas quando Lin Xiue as ouviu, ela sentiu um arrepio no coração. Depois de ouvir isso, ela imediatamente olhou para Shenyan em pânico e disse com medo. Marido, acabou. Acabou agora. O Lorde do Palácio está desconfiado de mim. Ela provavelmente sentiu que minha vitalidade Yin estava danificada porque eu já tinha desistido de cultivar o Sutra do coração da mulher virtuosa e traído sua facção. Não é porque eu acidentalmente o machuquei quando estava me divertindo. O que devemos fazer? O que devemos fazer, marido? Eu já estou grávida do seu filho. Quando o Lorde do Palácio vier, tudo será exposto na frente dela. Naquela hora, eu definitivamente serei despedaçada por ela. Eu não quero morrer. Quanto mais Lin Xiue falava, mais agitada ela ficava. No final, sua voz até tremeu um pouco. De uma princesa secular que deveria ser usada como moeda de troca política para se casar com os bárbaros a se tornar uma cultivadora do reino da transcendência da tribulação após mais de 10.000 anos de cultivo amargo, tudo era muito difícil de conseguir. Ela não queria morrer assim. Ela queria viver para sempre. Ela queria florescer e viver sua melhor vida neste mundo caótico com o cultivo do reino da transcendência da tribulação e experimentar o que o poder trouxe. Quando uma pessoa tinha mais a perder, ela tinha mais medo da morte e valorizava mais a vida do que qualquer outra pessoa. Essa era uma verdade imutável. Comparado ao pânico de Lin Xiue, Shenyan estava muito calmo. Ele deu um tapinha gentil no ombro de Lin Xiue e a confortou gentilmente. Não se preocupe, nada vai acontecer. O mero Lorde do Palácio da Deusa é apenas uma formiga que eu posso matar facilmente com um estalar de dedos. Capítulo 370. O Senhor do Palácio era uma formiga que poderia ser morta com um estalar de dedos? O Senhor do Palácio era um especialista no 9º nível do reino da transcendência da tribulação. Você é apenas um pouco mais forte que eu. De onde tirou a confiança para dizer palavras tão grandes? Ao ouvir o que Shenyan disse, Lin Xiue sentiu que Shenyan realmente tinha enlouquecido. Ela não sabia que o nível de cultivo de Shenyan já havia alcançado o 8º nível do reino da transcendência da tribulação. Além disso, ele tinha muitos artefatos espirituais e dominava vários poderes divinos há muito perdidos. Sua verdadeira força há muito tempo era de primeira linha no reino inferior. Ela só sabia que Shenyan provavelmente estava arrogante agora. Além disso, ele era tão arrogante que já havia perdido sua reverência. Isso era muito perigoso e poderia facilmente atrair um desastre fatal. Por quê? Você não acredita em mim? Vendo que Lin Xiue ainda parecia desconfortável, Shenyan sorriu e perguntou. Lin Xiue não estava com vontade de rir. Seu rosto estava cheio de preocupação. Marido, você pode não saber o quão poderoso o Lorde do Palácio é. Enquanto ela quiser, ela pode destruir toda a seita da sombra da lua do espírito do vento com um único golpe. Quando ela vier, eu realmente morrerei. Enquanto o Senhor do Palácio não está aqui agora, tenho que sair e me esconder por um tempo para evitar implicar você, marido. Depois que o assunto acabar, você pode me rastrear depois. Isso será o melhor para todos. Enquanto falava, ela rapidamente vestiu suas roupas e saiu da cama. Ela queria deixar a seita da sombra da lua do espírito do vento, que era um lugar problemático, e voltar para procurar Shenyan quando tivesse a chance. Olhando para sua aparência aterrorizada e inquieta, Shenyan se sentiu divertido. Até mesmo um cultivador do reino da transcendência da tribulação que estivesse no pico do reino inferior mostraria tanto medo. Isso era realmente surpreendente. Marido, você tem que tomar cuidado. Depois de vestir suas roupas, Lin Xiue disse a Shenyan com relutância. Assim que terminou de falar, ela usou o conjunto de teletransporte para sair sem hesitar. Ela foi muito decidida e não arrastou os pés, com medo de não conseguir sair se estivesse atrasada. Vendo isso, Shenyan disse calmamente. Para resumir, é tarde demais.
Seu Lorde do Palácio já chegou. O Senhor do Palácio está aqui? Para resumir, a expressão de Lin Xiue mudou quando ela ouviu isso. Claramente, ela não sentiu a chegada de Anshui. Como Senhor do Palácio da Deusa, Anshui tinha muitos tesouros espirituais que podiam evitar ser detectados pela consciência divina. Com a força da consciência divina atual de Lin Xiue, não foi o suficiente sentir sua existência. Xiue, está tudo bem. Confie na minha força. Shen acariciou a bochecha de Lin Xiue e sorriu calmamente. Ele não explicou muito para Lin Xiue, porque não havia necessidade. Depois que Anshui chegou, ele a subjugou na frente de Lin Xiue. Marido, eu sempre acreditei em você. Vendo quão confiante Shen estava, Lin Xiue só conseguiu desistir da ideia de escapar e escolher ficar. No entanto, não foi que a persuasão de Shen tivesse funcionado. Em vez disso, ela já havia percebido que Anshui havia aparecido do lado de fora da mansão da deusa. A saída está bloqueada. Naquele momento, era basicamente impossível usar o conjunto de teletransporte para escapar. As ondulações da formação da matriz provavelmente seriam imediatamente interrompidas por Anshui antes que ela pudesse sair do outro lado. Afinal, o nível de cultivo do 9º nível do reino da transcendência da tribulação não era algo para se brincar. Tal reino era quase invencível neste reino inferior. Somente o ancestral do domínio Yin e o palácio da deusa poderiam suprimi-la. Milímetro, o alquimista Shen também está aqui? Anshui caminhou vagarosamente de fora. Quando viu que Shen também estava lá dentro, ela não conseguiu deixar de ficar confusa. Ela ficou um pouco confusa. Ela se perguntou por que não conseguia sentir a existência de Shen. A técnica de ocultação de Shen era muito profunda, ou ele tinha um artefato de alto nível que poderia bloquear a consciência divina, ou até mesmo uma relíquia sagrada. Mas isso era possível? Ele era apenas um pequeno alquimista. Como ele poderia ter tantos métodos e artefatos poderosos? Anshui ficou confuso. Senhor do Palácio. Senhor do Palácio. Ao ver Anshui entrar, Shen e Lin Xiue a cumprimentaram uma após a outra. Entre eles, a voz de Lin Xiue soou um pouco desconfortável. Ela estava muito preocupada que a criança em seu ventre fosse descoberta por Anshui e lhe trouxesse um desastre insuportável. Felizmente, Anshui estava focado em Shen naquele momento e não percebeu que havia uma nova vida em seu ventre. Alquimista Shen, você tem algum método extraordinário de bloqueio da consciência divina? Sem nenhuma educação, Anshui perguntou a Shen em tom de comando. Aos olhos dela, Shen era apenas um alquimista bonito. Ele não era digno de sua consideração ou respeito. Neste mundo onde os fortes caçavam os fracos, somente o reino do cultivo era o padrão para medir tudo. Senhor do Palácio, desde que embarquei no caminho da imortalidade, tenho sido bom em esconder minha aura. Cultivei a técnica de controle da respiração até a perfeição. Shen não escondeu nada e disse a verdade. Embora ele tenha se dirigido a Anshui como Senhor do Palácio com essas palavras, não havia muito respeito em suas palavras. Era como se a palavra Senhor fosse apenas um hábito. Como mulher, Anshui era muito sensível a isso. Ela podia sentir que Shen não a respeitava como Senhor do Palácio da Deusa como antes. Ela imediatamente franziu a testa ligeiramente. Shen percebeu o descontentamento de Anshui, mas não se importou nem um pouco. Agora, ele só precisava de um dedo para fazer Anshui implorar por misericórdia. Por que ele tinha que se importar com os sentimentos de Anshui? Realmente não havia necessidade. Shen sabia disso muito bem. Portanto, neste momento, quando Anshui já estava um pouco descontente, ele ainda ousou avaliar abertamente Anshui e admirar a aparência e a figura do Senhor do Palácio da Deusa. Neste momento, Anshui estava usando um vestido roxo brilhante e um par de brincos de crescente branco. Ela estava usando batom vermelho brilhante, revelando um par de pernas bem arredondadas e esbeltas sob a saia bifurcada. Abaixo, ela ainda tinha um par de pés de jade descalços, parecendo muito tentador. Gradualmente, o olhar de Shen parou nos pés de jade de Anshui. Enquanto ele os admirava, ele se sentiu um pouco confuso. Ela até anda descalça. O Senhor do Palácio da Deusa não gosta tanto de usar sapatos? Além disso, ela anda descalça. Por que os pés dela não estão sujos? Ela estava usando o feitiço de limpeza o tempo todo? Pensando nisso, Shen sentiu que Anshui provavelmente tinha algum tipo de fetiche. Duas palavras incontrolavelmente apareceram em sua mente: imortal descalço. Percebendo que o olhar de Shen estava um pouco distante, Anshui franziu ainda mais a testa. Ela ficou um pouco irritada por estar sendo observada, mas não tinha certeza se Shen estava realmente olhando para seus pés lindos. Então ficou envergonhada demais para expor essa cena. Afinal, em seu entendimento, ela era alta e poderosa Lorde do Palácio da Deusa. Como um alquimista desconhecido como Shen ousaria ofendê-la assim? Por isso, ela não sentiu que Shen estava olhando para seus pés. Porque se ele realmente ousasse fazer isso, sem dúvida seria suicídio. Ninguém se arruinaria por um momento de luxúria. Enquanto pensava nisso, Anshui, sem saber, esqueceu porque não conseguia sentir a existência de Shen. Seus pensamentos mudaram para outro lugar. Ela se acalmou e olhou para Shen e Lin Xiue com indiferença. O que vocês dois estão fazendo aqui sozinhos? Senhor do Palácio, estou aqui para trocar experiências na administração da seita com a deusa Lin. Espero que a seita da sombra da lua do espírito do vento possa trazer mais contribuições ao Palácio da Deusa. Shen disse isso contra sua consciência. Como ela não sabia se isso era verdade ou não, Anshui só conseguiu assentir e não perguntar aos dois sobre isso. Logo, ela pegou um frasco de remédio contendo pílulas nutritivas Yin e jogou para Lin Xiue. Há 10 pílulas de nutrição Yin aqui. Se não for o suficiente, deixe-me. No meio da frase, ela parou de repente. Ela ficou surpresa ao descobrir que havia uma densa vitalidade escondida no estômago de Lin Xiue. Como Senhor do Palácio da Deusa, ela podia dizer à primeira vista que essa densa vitalidade era uma nova vida. Num instante, sua mente foi preenchida com estes pensamentos.
Xiue estava grávida. Ela abandonou o Sutra do Coração da Mulher Virtuosa. Ela me traiu. Embora ela já suspeitasse disso antes de vir, quando percebeu que realmente havia sido traída, Anshui ficou instantaneamente furiosa, e sua expressão rapidamente ficou sombria. Seus olhos estavam injetados de sangue, e ela imediatamente liberou uma pressão espiritual incomparavelmente aterrorizante. Ela olhou para Lin Xiue e questionou. Lin Xiue, você abandonou o Sutra do Coração da Mulher Virtuosa e escolheu dar à luz um filho de um homem. Você me traiu. Por que você me traiu? Se senhor do palácio não é o que você pensa. Sou leal a você. Não o traí do começo ao fim. Deixe-me explicar. A voz de Lin Xiue tremeu, e suas pernas ficaram moles incontrolavelmente. Ela estava um pouco sufocada pela pressão espiritual emitida por Anshui. Explique. Anshui zombou sem expressão. Então ela de repente deu um tapa no abdômen de Lin Xiue e disse cruelmente, eu vou ouvir sua explicação depois que eu matar o bastardo em seu ventre. Senhor do palácio não. Lin Xiue soltou um grito incomparavelmente miserável. Capítulo 371. Zumbido. De repente, ouviu-se um som agudo de ar sendo dilacerado. Anshui de repente deu um tapa no abdômen de Lin Xiue que ainda não tinha inchado. Ela queria matar a nova vida. Ela era extremamente implacável. Assim que o rosto de Lin Xiue se encheu de desespero, Shen a atacou. Num piscar de olhos, ele instantaneamente condensou uma espada de luz escaldante na ponta do dedo e golpeou Anshui sem expressão. Então, com um svi, a mão que Anshui usou para dar um tapa no abdômen inferior de Lin Xiue foi cortada diretamente por um clarão de espada no ar e caiu no chão com um plop. A dor repentina de perder a mão fez com que Anshui não conseguisse conter um gemido. Ao mesmo tempo, seu instinto de lutar ou fugir a fez se distanciar de Shen rapidamente. Durante esse período, o sangue em todo seu corpo fluía mais rápido e seu coração batia forte. A mão semelhante a Jade que havia caído no chão derreteu rapidamente em uma poça de água a uma velocidade visível e gradualmente penetrou no solo e desapareceu. Em contraste, uma nova mão de Jade rapidamente cresceu do corte. Foi igualmente justo. Era igualmente requintado. Era exatamente igual à mão original, semelhante a Jade. Quem diabos é você? Anshui olhou para Shen com cautela, seu coração cheio de confusão e inquietação. Quando ela chegou, ela não conseguia sentir a existência dele. Quando ela foi atacada por ele agora, ela não conseguia sentir sua intenção de matar e ações. Isso fez Anshui perceber que ela tinha encontrado um oponente digno hoje. Um oponente poderoso que pode causar sua queda. Por outro lado, Lin Xiue, que tinha testemunhado a cena agora, ficou chocada. Ela pensou inicialmente que a criança em seu ventre seria morta por Anshui, e que ela ficaria gravemente ferida e à beira da morte. No entanto, ela não esperava que seu marido ao lado fosse realmente chocantemente poderoso. Ele repeliu Anshui com um único golpe e até a feriu, cortando uma de suas mãos. Essa cena foi muito fantástica. Seu rosto estava cheio de descrença. Ao contrário das duas mulheres, Shen parecia muito calma naquele momento. Ele retraiu a espada de luz na ponta do dedo e olhou inexpressivamente para Anshui, que havia se distanciado dele. Ele disse calmamente para ela, eu não sou um santo ou alguém poderoso. Eu sou apenas o pai da criança no ventre de Xiue. Adúlteros, eu vou matar vocês. Assim que ela terminou de falar, Anshui usou seu poder divino intrínseco com raiva e convocou 7 ídolos sagrados que bloquearam o céu. Em um instante, vários estrondos altos soaram na residência da deusa. 7 ídolos sagrados que cobriam o céu instantaneamente atravessaram a frágil mansão da deusa e encheram o apertado salão do céu e da terra. Lin Xiue reconheceu esse poder divino. Era a donzela virtuosa desse ao mundo, após dominar o Sutra do Coração da Mulher Virtuosa. Ele podia invocar 7 ídolos sagrados que apagavam o céu do nada. Cada ídolo sagrado invocado tinha o mesmo nível de cultivo do corpo principal. Embora esse poder divino fosse chocantemente poderoso, ele consumia muita energia. Só podia durar meia hora, no máximo. Sabendo disso, Lin Xiue imediatamente gritou para Shen para lembrá-lo. Marido, o poder divino consome muita energia. Ele só pode durar meia hora, no máximo. Não lute contra ela de frente. Você tem que segurá-la. Ao ouvi-la gritar, a intenção assassina de Anshui imediatamente aumentou. Ela a amaldiçoou com raiva. Sua vagabunda barata, como ousa dizer que não me traiu? Eu vou matar você. Assim que ela terminou de falar, Anshui controlou um santo ídolo para atacar Lin Xiue. Ela acenou com um punho que era tão grande quanto o sol e a lua e socou Lin Xiue no chão. Lin Xiue queria se esquivar, mas a pressão espiritual vinda do punho era muito forte, pressionando todo o seu corpo contra o chão e impedindo-a de se mover. Marido, me salve. Ela não sabia se Shen poderia salvá-la, mas instintivamente gritou por ajuda para a pessoa em quem mais confiava. Assim que sua voz soou, inúmeras rachaduras chocantes apareceram de repente no chão sob os pés dos 7 ídolos sagrados. Então, enormes pedras encheram o céu e voaram para o alto. Com uma série de sons de boom, os 7 ídolos sagrados colidiram com o céu e rapidamente se afogaram nas rochas infinitas até que não puderam mais ser vistos. Quando tudo se acalmou, os 7 ídolos sagrados que Anshui havia quase esgotado todo o seu ki espiritual para invocar já haviam se transformado em 7 enormes bolas de pedra flutuando no céu. Cobria o céu e era extremamente opressivo. Como isso é possível? Anshui ficou chocada com a cena diante dela. Seu rosto estava cheio de dúvida. O que se seguiu foi medo, arrepios e um arrepio na espinha. Invencível. O homem na frente dela era invencível. Corra, ela tem que escapar. Após testemunhar o quão aterrorizante Shen é, Anshui não hesitou nem um pouco e decidiu escapar. Ela instantaneamente se transformou em um fluxo de luz e desapareceu. Com apenas um pensamento, ela já havia atravessado centenas de quilômetros e fugido. HMPH, você quer escapar? Os olhos de Shen se estreitaram.
Com um flash, ele imediatamente alcançou Anshui, que estava fugindo loucamente a centenas de quilômetros de distância. Sua consciência divina havia se fixado em Anshui há muito tempo. Mesmo que a outra parte fugisse para os confins do mundo, ele poderia localizá-la instantaneamente e com precisão e matá-la a 1000 milhas de distância. Você não é do reino inferior. Não tem como você ser do reino inferior. Quem é você exatamente? Vendo que Shen a alcançou em um instante, Anshui ficou assustada e gritou histericamente. Capítulo 372. Shen não disse muito. Em face da pergunta alta de Anshui, sua resposta foi atacar com um soco pesado. Em um instante, ele apareceu acima de Anshui e lançou um punho deliberado. Num instante, o poderoso punho de vento pousou na cabeça de Anshui como uma montanha. Era tão pesado que seu coração quase parou. Ela parou no ar. Felizmente, seu forte instinto de sobrevivência permitiu que ela mantivesse sua consciência por um momento, permitindo que ela usasse vários tesouros espirituais para proteger seu corpo. Várias camadas de membrana de luz foram formadas na superfície de seu corpo para protegê-la. Bang! Um grande estrondo soou. No momento seguinte, o punho pesado de Shen aterrissou na parte de trás da cabeça de Anshui com uma força de abalar a terra. Ele imediatamente rompeu camadas de barreiras e a derrubou do céu, esmagando-a no chão em alta velocidade. Foi tão rápido que o corpo de Anshui esfregou contra a corrente de ar e queimou. De longe parecia um meteoro caindo do céu, como se estivesse prestes a ser reduzido a cinzas e desaparecer completamente no ar. Estrondo. Acompanhado por um estrondo alto, Anshui, que estava caindo em alta velocidade, de repente se chocou contra uma floresta. O impacto poderoso fez todo o chão tremer, assustando um grande número de pássaros e animais. Logo, Shen também pousou do céu. Seus olhos se estreitaram. A floresta que estava originalmente cheia de poeira instantaneamente voltou à calma. A única diferença era que havia um poço sem fundo no centro da floresta. No poço estava Anshui, cuja cabeça inteira havia explodido. Embora sua cabeça inteira tenha sido destruída, Anshui não morreu. Logo sua carne e sangue reforjaram uma nova cabeça. Tinha os mesmos olhos lindos, os mesmos lábios vermelhos. Todo seu rosto estava exatamente igual a antes. Essa era a força de um especialista do reino da transcendência da tribulação. Enquanto houvesse ki espiritual suficiente para sustentá-lo, não havia nada que não pudesse ser feito. Reforjar carne e osso era apenas uma questão pequena. Você, tosse, tosse, tosse. Cof, cof. Você tosse, tosse. Quem exatamente é você? Deixe-me morrer em paz. Tosse, tosse, tosse. Anshui apoiou a parte superior do corpo com dificuldade e olhou para Shen na frente dela com uma expressão de dor. Ela tossiu e cuspiu sangue enquanto perguntava a ele. Depois de testemunhar a força aterrorizante de Shen, ela sabia que provavelmente estaria condenada hoje. Naquele momento, ela só queria saber quem a matou antes de dar seu último suspiro. Você quer morrer em paz? Shen caminhou sem pressa até Anshui e parou na frente dela. Ele olhou para ela de cima e disse, não se preocupe, não vou tirar sua vida por enquanto. Você pode continuar a viver por um tempo. Juro que não trairei o palácio da deusa. Anshui disse com uma cara de morte. Ela pensou que Shen havia poupado sua vida porque queria que ela se tornasse uma traidora do palácio da deusa para lidar com o velho ancestral do palácio da deusa, Suqingguan. Shen a ignorou. Ele silenciosamente pegou vários dispositivos pedra do mar e conteve seu pescoço e membros, cortando completamente suas esperanças de escapar. Então, ele casualmente agarrou um dos tornozelos lisos e belos dela e a arrastou de volta para o Palácio do Céu e da Terra com um conjunto de teletransporte. Neste momento, o Palácio do Céu e da Terra já estava em ruínas. Ele havia sido destruído pelos 7 ídolos sagrados que apareceram de repente. Havia ruínas e rachaduras de vários tamanhos em todos os lugares. Havia também um grupo de curiosos que não sabiam o que estava acontecendo. Xiao Qingji e Yinji, Long Bikyong e as outras concubinas também estavam entre elas. Shen não gostava de estar cercado por pessoas. Ele casualmente estalava os dedos e usava uma ilusão para distrair os espectadores para longe dele. Marido, o senhor do palácio. O olhar de Lin Xiue pousou em Shen. Quando ela viu Anshui sendo arrastado para o chão por Shen como um cachorro morto, ela ficou chocada. Ela sentiu que o mundo tinha realmente enlouquecido. O digno senhor do palácio da deusa foi realmente espancado até a submissão por um alquimista de uma pequena seita. Isso foi chocante demais para o mundo mortal. Este é o palácio do senhor do palácio da deusa? Marido, o que aconteceu? Xiao Qingji e Yinji, Long Bikyong e as outras concubinas se adiantaram curiosamente e perguntaram. Shen olhou para eles e explicou calmamente. O senhor do palácio da deusa invadiu nossa seita da sombra da lua do espírito do vento sem permissão. Depois de uma curta batalha, eu a subjuguei facilmente. As esposas se entreolharam quando ouviram isso. A seita da sombra da lua do espírito do vento não foi tomada pelo palácio da deusa há algum tempo? O que você quer dizer com intrusão não autorizada? O marido brigou com o palácio da deusa? As esposas ficaram extremamente confusas. Quando eles estavam prestes a perguntar, Shen os antecipou e disse. Certo, todos vocês vão para casa primeiro. Eu voltarei e explicarei em detalhes depois que terminar os assuntos em questão. Eu entendo, marido. Marido, vamos voltar primeiro. Marido, lembre-se de voltar cedo. Suas esposas eram muito obedientes. Depois de dizer isso, elas voltaram para casa e não ficaram mais aqui. Antes de partirem, todos olharam curiosamente para Lin Xiue. Depois de sentir que havia uma nova vida no estômago de Lin Xiue, eles levantaram as sobrancelhas em uníssono e se entreolharam. Depois disso, eles deixaram o Palácio do Céu e da Terra juntos. Plop. Vendo que suas esposas tinham ido embora, Shen casualmente jogou Anshui no chão. Então ele olhou para Lin Xiue e sorriu. Você acredita em mim agora? Ela é apenas o Lorde do Palácio da Deusa. Aos meus olhos, ela é apenas uma formiga que pode ser esmagada a qualquer momento.
Capítulo 373. Marido, como sua força aumentou tão rápido? Você foi claramente encurralado por Yin Qingjian e um grupo de mestres de salão há algum tempo. Como você se tornou tão forte que pode esmagar o Lorde do Palácio agora? Lin Xiue ficou confusa e achou que o assunto era ridículo demais. Shenyan sorriu e disse, eu sou talentoso. Romper é tão fácil quanto beber água. Então, é claro, minha força aumenta rapidamente. Avanços foram tão fáceis quanto beber água? Como o talento de alguém pode ser tão exagerado? Sim, era bem provável que ele estivesse escondendo sua força anteriormente. Lin Xiue pensou consigo mesma. Caixa, caixa, caixa. De repente, ouvimos um som desagradável de algo duro quebrando. Lin Xiue seguiu a voz e olhou. Para seu horror, ela percebeu que os dispositivos Seastonk no corpo de Anshui tinham quebrado. Zumbido. Ouviu-se um som agudo de ar sendo dilacerado. No momento seguinte, Anshui, que tinha acabado de se libertar das amarras, chegou instantaneamente na frente de Lin Xiue. Seus movimentos eram bruscos enquanto ela segurava a mulher grávida em seus braços, incapaz de se mover. Então ele olhou para Shenyan e disse friamente, deixe-me ir. Caso contrário, matarei suas esposas e filhas a qualquer custo. A expressão de Shenyan era muito calma quando ele ouviu isso. Ele disse, então mate-os. Anshui ficou atordoado por um momento. Ela nunca imaginou que receberia tal resposta de Shenyan depois de manter a grávida Lin Xiue como refém. Por um momento ela ficou em uma posição difícil, porque se ela não tivesse matado Lin Xiue, ela ainda poderia viver. Se ela matasse Lin Xiue, ela seria imediatamente enterrada com ela. Como senhor do palácio, Anshui, que detinha poder e riqueza imensuráveis, valorizava sua vida mais do que qualquer outra pessoa. No final, ela escolheu deixar Lin Xiue ir e zombou. Lin Xiue, ó Lin Xiue, você me traiu por um homem que não se importa com a sua vida e a de seu filho. Você é realmente uma vagabunda barata. Shenyan sorriu e olhou para Anshui provocativamente. Senhor do palácio, você quer ver com o que está falando? Anshui franziu a testa quando ouviu isso. Quando ela olhou para Lin Xiue na sua frente novamente, ela ficou surpresa ao descobrir que não era Lin Xiue. Era uma viga quebrada. Quanto à verdadeira Lin Xiue, ela estava sendo protegida por Shenyan. Ela se sentia extremamente segura. O que é isso? Por que eu estava falando com uma viga agora mesmo? Será que eu estava sob uma ilusão? Pensando nisso, Anshui ficou chocado. Para ser capaz de silenciosamente atrair uma potência do 9º nível do reino da transcendência da tribulação para uma ilusão, esse alquimista comum da seita da sombra da lua do espírito do vento na frente dela era ainda mais forte do que ela esperava. Se nada deu errado, ele deve ser um especialista no mesmo nível dos dois ancestrais do palácio da deusa e do domínio Yin. Assim que Anshui estava pensando sobre isso, Shenyan, que estava na frente dela, de repente liberou uma pressão espiritual aterrorizante e majestosa. Ela instantaneamente varreu em sua direção como uma onda gigante, fazendo suas pernas ficarem fracas e ela se ajoelhou no chão com um plop. Ela estava ajoelhada com o rosto pressionado contra o chão. Uma postura tão indecente fez com que ela, a geralmente alta e poderosa Lorde do Palácio da Deusa, se sentisse extremamente humilhada. Ela desejou poder cavar um buraco no local e se esconder, especialmente ajoelhar-se no chão em frente a Lin Xiue, sua antiga subordinada. Isso era simplesmente pior do que matá-la. Ri. Acompanhado por um rugido baixo de relutância, Anshui instantaneamente rompeu com todo o que espiritual restante em seu corpo. Ela apertou as mãos firmemente no chão. Veias saltaram em sua testa clara. Seu rosto estava quase distorcido. Para proteger sua dignidade, ela estava fazendo o melhor que podia para sustentar a parte superior do corpo. Várias respirações se passaram. Anshui finalmente suportou a pressão espiritual de Shenyan e apoiou a parte superior do corpo. Seu corpo estava exausto e ela não conseguia parar de ofegar. Sua testa estava pingando suor. Embora ela ainda estivesse ajoelhada no chão, pelo menos seu rosto não estava pressionado contra o chão. Ela tinha mais ou menos recuperado alguma dignidade. De repente, Anshui percebeu que a área à sua frente havia se tornado escura. Não havia luz do sol nenhuma. Ela olhou para cima e viu Shenyan parado na sua frente, sem expressão, olhando para ela. Quando ele chegou, cujo cultivo está no 9º nível do reino da transcendência da tribulação, não notei nada? Anshui ficou chocado. Shenyan ignorou a expressão estranha no rosto de Anshui e silenciosamente se agachou na frente dela. Ele estendeu o dedo médio da mão esquerda e levantou o queixo dela, fazendo com que seu rosto frio e requintado se erguesse ligeiramente. Então, ele estendeu o dedo indicador direito e condensou uma gota de densa essência sanguínea na ponta do dedo. Ele a levou até a boca de Anshui e disse calmamente, Senhor do palácio, abra a boca. Capítulo 374. Ao ouvir a palavra aberto, e olhar para a gota de sangue em seu dedo indicador, Anshui olhou para Shenyan com medo e disse com a voz trêmula, o que você quer fazer comigo? Abra a boca e coma. Shenyan não respondeu à pergunta de Anshui. Ele apenas a deixou friamente engolir a essência de sangue em seu dedo. Olhando para a cena familiar à sua frente, Lin Xiue não pôde deixar de se lembrar da cena em que ela foi escravizada por Shenyan. Ela imediatamente sentiu um pouco de medo. Ela não queria passar pela tortura de ser escravizada pela essência do sangue dele novamente. Esse sentimento era pior que a morte. Se acontecesse mais algumas vezes, os deixaria loucos. Eu não vou comer. Anshui olhou ferozmente para Shenyan, parecendo preferir morrer a se submeter. Ela não sabia das consequências de comer a gota de essência de sangue que Shenyan havia condensado, mas definitivamente não seria benéfico. Vendo que ela não obedeceu, Shenyan não pôde deixar de franzir a testa levemente. Sua paciência era limitada. Ele disse a Anshui pela última vez, abra a boca e coma. Eu não.
Antes que Anshui pudesse terminar de falar, Shen enfiou violentamente o dedo na boca dela, arranhando sua língua e fazendo com que vestígios de sangue salgado vazassem. No momento seguinte, a gota de essência de sangue no dedo de Shen se transformou em uma corrente quente que rapidamente entrou em seu corpo através de sua garganta e se fundiu completamente com sua linhagem. O processo de fusão não foi bom. Quanto mais forte a linhagem do escravizado, mais forte a rejeição durante o processo de fusão e mais severa a dor causada. Logo, o grito de Anshui, pior que a morte, soou na dilapidada residência da deusa. Sua voz era tão alta que se espalhou por toda a seita sombra da lua do espírito do vento. Isso fez os tímpanos de todos zumbirem. Lin Xiue não suportava ver seu antigo mestre terminar daquele jeito, mas, dada sua força, ela não conseguia mudar nada. No final, ela só conseguiu montar uma matriz à prova de som ao redor da mansão da deusa para deixar alguma dignidade para Anshui. Os gritos de Anshui duraram muito tempo. Foi somente depois de quase uma hora que ela gradualmente se acalmou. Neste momento, Anshui estava completamente exausta e deitada no chão, incapaz de se mover. Seu rosto originalmente rosado estava pálido, e seus olhos estavam cheios de lágrimas de dor. Shen Yan, que estava ao lado, também não se sentiu muito bem. Escravizar um cultivador no 9º nível do reino da transcendência da tribulação ainda era muito extenuante para ele, que estava apenas no 8º nível do reino da transcendência da tribulação. Ele havia perdido muito sangue essencial, fazendo com que seu corpo sofresse danos consideráveis. Levaria pelo menos 1 ano e meio para se recuperar totalmente. No entanto, era um pequeno preço a pagar e valeu totalmente a pena escravizar um cultivador que havia alcançado o 9º nível do reino da transcendência da tribulação. Marido, você está bem? Lin Xiue sentiu a anormalidade de Shen Yan e viu que ele parecia um pouco desconfortável. Ela imediatamente perguntou com preocupação. Shen acenou com a mão. Sua respiração estava irregular quando ele disse, estou bem. Não se preocupe. Lin Xiue queria dizer mais, mas pensou um pouco e não disse no final. Ela estava preocupada que Shen a achasse irritante. Senhor do palácio, como você se sente agora? Assim que Shen ajustou sua respiração, ele olhou para Anshui meio morta no chão e a chutou. Nas dezenas de milhares de anos desde que nasceu, Anshui nunca sofreu tamanha humilhação. Por isso, no momento em que foi chutada por Shen Yan, ela imediatamente olhou ferozmente para Shen Yan e o repreendeu. Bastardo, você me humilhou desse jeito. Você não vai ter uma boa morte. Você nunca vai. Antes que ela pudesse terminar de falar, ela sofreu o efeito colateral da escravização da essência de sangue. Ela rolou no chão de dor e continuou gritando alto com uma expressão dolorosa. Essa reação de cortar o coração durou mais de 1/4 de hora antes de diminuir. Xiue, apresente seu senhor do palácio à escravização da essência de sangue. Shen disse a Lin Xiue. Neste momento, Lin Xiue estava olhando para o torturado Anshui no chão e sentiu o mesmo. Ela não notou a voz de Shen. Depois de um momento, ela reagiu e respondeu com uma expressão aterrorizada. Eu entendo, marido. Depois de ver a cena de Anshui sendo devastado pela escravidão da essência de sangue, ela agora estava cheia de reverência por Shen Yan. Ela estava com medo de fazer algo errado e deixá-lo infeliz. Depois de se acalmar um pouco, ela começou a introduzir a escravização da essência de sangue para Anshui. Seu tom era tão respeitoso quanto sempre. Senhor do palácio, você já foi escravizado pelo meu marido com sua essência de sangue. De agora em diante, você não tem permissão para desobedecer nenhuma ordem do meu marido, nem para abrigar quaisquer más intenções em relação a ele. Caso contrário, você sofrerá novamente a tortura que foi pior que a morte. Além disso, escravidão da essência sanguínea também tem um efeito de posicionamento de linhagem. Mesmo se você escapar para os confins do mundo, meu marido pode encontrar seu paradeiro a qualquer momento. Senhor do palácio, isso é o máximo que vou explicar. Espero que você não faça nenhuma resistência desnecessária e evite a dor da reação. A última frase de Lin Xiue foi cheia de sinceridade enquanto ela persuadia Anshui. Ela não queria que seu antigo mestre sofresse tortura sem sentido. Infelizmente, Anshui não gostou disso. No momento em que Lin Xiue terminou de falar, ela xingou. Sua vagabunda barata, o problema é seu, você não tem coragem. Não pense que eu sou tão sem princípios quanto você. Senhor do palácio. Lin Xiue ficou muito chateada. No passado, ela conseguiu se tornar uma superior do palácio da deusa por causa de Anshui. Ela era grata a Anshui. E agora, Anshui a tratava completamente como uma traidora e inimiga, o que a fazia se sentir muito desconfortável. Shen Yan não conseguiu suportar o quão arrogante Anshui era depois de ser subjugada. Ele imediatamente a chutou e avisou friamente. Senhor do palácio, espero que você consiga entender sua situação atual e pare de falar bobagens. Seu espírito maligno, mais cedo ou mais tarde você vai. Anshui foi muito corajoso e xingou Shen Yan. Infelizmente, antes que ela pudesse terminar de xingar, ela sofreu o efeito colateral da escravização da essência de sangue novamente. Ela estava com tanta dor que ele gritou alto no chão. Depois que a tortura terminou, Anshui finalmente ficou com medo da dor e não ousou continuar a xingar Shen Yan. Ela simplesmente se encolheu no chão sem dizer uma palavra, seu corpo delicado tremendo de vez em quando. Vendo que Anshui havia aprendido a lição, Shen Yan não a torturou mais. Ele escolheu usar o conjunto de teletransporte no local e teletransportá-la para a masmorra do sala de aplicação da lei para ser trancada. Então ele ordenou, sem minha permissão, você não tem permissão para usar seu ki espiritual ou dar meio passo para fora desta masmorra. Depois de dizer isso, Shen Yan teleportou-se para longe com Lin Xiue. Ele planejou trancar Anshui por 10 a 20 dias primeiro.
Depois de retornar à mansão da deusa, o casal limpou e consertou o cenário dilapidado juntos. Durante esse período, Lin Xiue sempre parecia querer dizer algo, mas hesitava. Ela queria implorar a Shen Yan por Anshui, mas não tinha coragem de falar. Ela continuou hesitando. Assim que ela reuniu coragem e estava prestes a falar, Shen Yan de repente olhou para a distância. A expressão em seu rosto parecia um pouco surpresa, mas ele rapidamente sorriu e disse: interessante. Bem na hora. Marido, o que é tão interessante, o que veio na hora certa? Lin Xiue pareceu confusa. Shen Yan sorriu e disse: seu senhor do palácio, que está preso na masmorra e não verá a luz do dia, em breve terá um companheiro. Capítulo 375. O senhor do palácio logo terá uma companheira? Lin Xiue ficou um pouco atordoada. Ela não entendeu o significado das palavras de Shen Yan. Entretanto, no momento seguinte, sua expressão mudou ligeiramente quando ela pensou: será que a notícia de que o senhor do palácio estava sendo controlado pelo marido já havia se espalhado para o palácio da deusa? Agora, as pessoas do palácio da deusa vieram ajudar? Quem viria em meu socorro? Velho ancestral Su Qingguan, ou Gu Yankai, Zhang Qingjiu, Lei Qing'er e os outros protetores? Pensando nisso, Lin Xiue não conseguiu evitar o pânico. Primeiro, ela não queria que seus antigos companheiros discípulos fossem capturados pelo marido de uma só vez e fossem parar na prisão sem ver a luz do dia. Em segundo lugar, ela estava preocupada que seu marido não fosse páreo para Su Qingguan e fizesse com que a seita da sombra da lua do espírito do vento enfrentasse uma calamidade. Enquanto Lin Xiue pensava nisso, Shen Yan disse: eles estão aqui. Assim que ele terminou de falar, sua figura brilhou e desapareceu instantaneamente da visão de Lin Xiue. Lin Xiue ficou atordoada por um momento antes de reagir. Quando ela quis seguir os passos de Shen Yan, ela percebeu que não importava se era sua consciência divina ou seus sentidos, ela não conseguia mais sentir nenhum traço de Shen Yan. A diferença de força é muito grande. Não estamos no mesmo nível de forma alguma. Lin Xiue tinha sentimentos contraditórios. No céu acima da periferia da seita sombra da lua do espírito do vento, Yin Qingjian, que havia escondido sua aura, estava usando um manto preto como breu. Ela flutuava no céu com o vento frio. Ela olhou para a seita da sombra da lua e espírito do vento abaixo e sorriu com desdém. Uma mera seita do reino da fusão ousa provocar o supremo domínio Yin? Vamos ver como farei sua seita nojenta desaparecer completamente do reino inferior em 15 minutos hoje. Depois de murmurar para si mesma, ela tirou um pagode vermelho sangue de seu anel de armazenamento e começou a injetar uma grande quantidade de Qi espiritual nele. À medida que o poder espiritual era continuamente injetado, o pequeno pagode crescia rapidamente a uma velocidade visível. Muitos vasos sanguíneos chocantes apareceram na superfície. Esses vasos sanguíneos cobriam todo o corpo da torre como uma teia de aranha. Eles se retorciam enquanto se projetavam do topo. Algo continuava se contorcendo lá dentro, parecendo extremamente grotesco. Quando seu tamanho aumentou a ponto de cobrir todo o corpo de Yin Qingjian, o pequeno pagode deixou sua mão e voou acima da seita sombra da lua do espírito do vento. Começou a se expandir a uma velocidade extremamente chocante. Este era um dos tesouros espirituais natais de Yin Qingjian, a Torre do Purgatório. Quando a Torre do Purgatório se expandisse o suficiente para cobrir toda a seita da sombra do espírito do vento e da lua, ela cairia rapidamente do céu e instantaneamente envolveria a seita da sombra do espírito do vento e da lua no chão, dentro da torre. Então, ela refinou os corpos dos seres vivos na torre em pílulas de sangue e aprisionou as almas dos seres vivos na torre para sofrerem torturas piores que a morte. Ela coletava continuamente as emoções negativas emitidas pelos seres vivos na torre para criar fantoches fantasmas maliciosos e controláveis em grandes quantidades. Pouco tempo depois, a Torre do Purgatório no céu se expandiu a ponto de poder acomodar completamente toda a seita da sombra da lua do espírito do vento. Com um zumbido, ela desceu rapidamente. No entanto, antes que pudesse chegar perto o suficiente do chão, ele foi repentinamente cortado ao meio por uma espada de luz distante com um ruído agudo, tornando-o inútil. Num instante, as almas de inúmeros seres vivos escaparam da parte quebrada da Torre do Purgatório. Eles fugiram loucamente, lamentando como fantasmas e uivando como lobos. Eles tinham medo de serem presos na torre por Yin Qingjian novamente e sofrer torturas piores que a morte, dia e noite. Vendo que seu tesouro espiritual foi destruído tão facilmente, Yin Qingjian ficou chocada e com medo. Seu corpo inteiro estava tenso enquanto ela olhava fixamente na direção da luz da espada. Ela gritou friamente: quem é? Saia! No momento em que terminou de falar, ela mobilizou toda a energia espiritual de seu corpo e estava preparada para enfrentar uma batalha feroz a qualquer momento. Ela não sabia quem era a pessoa que poderia destruir a Torre do Purgatório com um único golpe. Ela só sabia que a outra parte era extremamente poderosa e um oponente difícil. Diante de um adversário desse nível, ela não podia baixar a guarda de jeito nenhum. O Senhor do Domínio não me reconhece? O corpo inteiro de Yin Qingjian estava tenso enquanto ela olhava na direção de onde a luz vinha. De repente, uma voz fria soou atrás dela. No momento em que a voz soou, ela ficou tão assustada que seus cabelos ficaram em pé. Com um zumbido, ela disparou a dezenas de quilômetros de distância. Depois que ela se acalmou, sua consciência divina se espalhou instantaneamente para a fonte da voz. Então, uma figura extremamente familiar e bonita apareceu em seu mar de consciência. A figura não era outra senão Shen Yan, a quem ela odiava profundamente. Nesse momento, camadas de halos azul claros apareceram sob os pés de Shen Yan. No momento em que o halo encheu o céu, ele, que estava a dezenas de quilômetros de distância há um momento, brilhou na frente de Yin Qingjian. Por que é você?
Olhando para Shen Yan que apareceu de repente na sua frente, o rosto de Yin Qingyan estava cheio de horror e descrença. Ela não conseguia acreditar que Shen Yan, a quem ela havia espancado como um cachorro um tempo atrás, havia se tornado tão poderoso que até ela estava com medo. Shen Yan não respondeu à pergunta dela. Em vez disso, ele sorriu e perguntou: Senhor do domínio, que tipo de artefato mágico é aquela pequena torre que você acabou de usar? Zumbido. Esta foi a única resposta que Shen Yan recebeu. Yin Qingyan fugiu. Sem qualquer hesitação, ela correu extremamente rápido. Ela tinha uma forte sensação de perigo. Percebendo que provavelmente não era páreo para Shen Yan, ela decidiu evitar a batalha. Infelizmente, ela corria muito devagar e era muito inferior a Anshui. Com o pensamento, Shen Yan alcançou em um instante e a bloqueou na frente dele. Como? Como isso pode ser? Olhando para Shen Yan que apareceu de repente na sua frente, o rosto de Yin Qingyan estava cheio de dúvida. No momento seguinte, ela reagiu e mudou de técnica para escapar novamente. No entanto, assim que ela fugiu, ela foi parada por Shen Yan, que apareceu de repente na sua frente. Isso é demais. Yin Qingyan sabia que não poderia escapar. Em um instante, todo o poder espiritual em seu corpo irrompeu. Ela queria lutar com Shen Yan até a morte. Ela sabia que havia uma diferença óbvia de força entre ela e Shen Yan, então ela simplesmente usou uma antiga técnica proibida que matou 1000 inimigos e a feriu. Uma gota de essência de sangue condensou-se na ponta do seu dedo, usando sangue como tinta, usando os dedos como caneta. Em um instante, um estranho retrato do domínio Yin foi formado no ar, iluminando o mundo inteiro em um purgatório. Shen Yan estava envolvido nisso. Aos seus olhos, 100 fantasmas estão na noite. Os fantasmas maliciosos sussurravam em seus ouvidos. Eles caíram completamente em um mundo de Yin extremo, cheio de fantasmas maliciosos. Só isso? Shen Yan sorriu e disse ironicamente: receio que isso só sirva para assustar minhas filhas pequenas em casa. Assim que ele terminou de falar, seus olhos se estreitaram enquanto ele usava o poder divino há muito perdido do domínio Yin, o grande céu escuro. Em um instante, o dia se transformou em noite. Então, ele tirou o estandarte de nutrição da alma de seu anel de armazenamento e liberou todas as marionetes de alma que haviam sido refinadas por um longo tempo. Essas marionetes de alma divina ficaram presas no estandarte de nutrição da alma por muitos anos e não viram a luz do dia. Uma grande quantidade de ressentimento havia se acumulado em seus corpos. Assim que saíram, eles atacaram os fantasmas invocados por Yin Qingyan, com o aprimoramento do grande céu escuro. Em apenas alguns segundos, os fantasmas invocados por Yin Qingyan foram despedaçados pelas marionetes de alma liberadas por Shen Yan. Um por um, eles foram comidos vivos e derrotados instantaneamente. Grande céu escuro. Como você pode usar a técnica do domínio Yin muito perdida? Quem é você exatamente? Yin Qingyan arregalou seus lindos olhos e gritou para Shen Yan como se tivesse visto um fantasma. Ela não conseguia acreditar na cena diante dela. Este grande céu escuro era claramente um poder divino que estava perdido no domínio Yin há muito tempo. Como o estranho poderia dominá-lo? Capítulo 376. Em um instante, os fantasmas invocados por Yin Qingyan foram todos mortos pelas marionetes de alma divina liberadas por Shen Yan. Transformou-se em fios de Yin que se dissiparam e desapareceram. Era como se nunca tivesse existido no mundo. Vendo que os fantasmas invocados por Yin Qingyan haviam sido completamente eliminados, Shen Yan acenou com o estandarte de nutrição da alma em sua mão e recolheu todas as marionetes de alma. Então ele olhou para Yin Qingyan sem expressão e perguntou: Senhor do domínio, você escolhe se render obedientemente ou escolhe ser espancado até virar um cachorro morto por mim e arrastado de volta para a seita da sombra da lua do espírito do vento? Zumbido. Desta vez, a única resposta que Shen Yan recebeu foi um estrondo sônico ensurdecedor. Yin Qingyan escapou novamente. Primeiro, ela usou uma técnica de voo para aumentar a distância entre eles. Então ela usou a técnica de teletransporte que tremia antes de lançar para desaparecer. A técnica de teletransporte geralmente tem uma evolução, mas era quase nula. O chamado movimento foi, na verdade, apenas um pensamento para lançar uma técnica. Enquanto fosse uma técnica, certamente haveria uma ascensão. Entretanto, quanto maior o nível de cultivo, menor será o período de ascensão. Quanto a Yin Qingyan, ela era uma cultivadora no 9º nível do reino da transcendência da tribulação. Antes de lançar a técnica, ela estava infinitamente próxima de zero. No entanto, foi essa recuperação extremamente próxima de zero que deu a Shen Yan tempo suficiente para reagir e prosseguir. No momento em que Yin Qingyan foi teleportada para longe, ele imediatamente usou a técnica de teletransporte para persegui-la. Ele a socou sem nenhuma piedade. Este foi um punho deliberado, que estava cheio de dano verdadeiro. Ele rompeu diretamente todos os artefatos de proteção no corpo de Yin Qingyan e atingiu seu corpo delicado. Houve um grande estrondo. Yin Qingyan, que estava fugindo loucamente, ainda não tinha reagido à situação quando sentiu uma força monstruosa em suas costas. Então, o peso de seu corpo aumentou repentinamente e ela caiu rapidamente com um zumbido. Durante esse processo, ela sentiu uma doçura na garganta. No momento seguinte, ela cuspiu um grande bocado de sangue incontrolavelmente, e seu lindo rosto instantaneamente ficou pálido. No entanto, antes que ela pudesse sentir a dor, ela caiu no chão com um estrondo, criando um poço sem fundo. Incontáveis rachaduras chocantes apareceram, e ela perdeu a consciência no local. Um momento depois, Shen Yan desceu lentamente do céu até a borda do enorme poço. Ele sugou Yin Qingyan, que havia desmaiado no fundo do poço de longe. Ele agarrou uma das pernas dela com uma mão e se teletransportou de volta para a seita das sombras da lua e do espírito do vento. Espírito do vento, seita sombra da lua. Na masmorra do salão de aplicação da lei, Shen arrastou Yin Qingyan até a porta da cela onde Anshui estava preso. Com um rangido, ele abriu a porta feita de pedra do mar. Foi apenas um contato curto e não conseguiu absorver muito do seu ki espiritual. Ele conseguiu tocá-lo casualmente.
Esta é Yin Qingjian. An Shui, que estava sentada de pernas cruzadas em um canto da cela, ficou chocada quando viu a figura que Shen arrastava no chão. Shen casualmente jogou Yin Qingjian inconsciente na frente dele e calmamente explicou ao confuso e chocado An Shui. Essa mulher de repente invadiu o céu acima da minha seita da sombra da lua do espírito do vento e convocou uma pequena torre para atacar. Eu a descobri a tempo e a parei. Essas palavras foram ditas de forma extremamente casual, como se derrotar Yin Qingjian fosse tão simples quanto pisar em uma formiga. Após sentir a calma de Shen, An Shui não pôde deixar de perguntar: você pode me dizer qual é seu cultivo agora? Meu cultivo não é tão alto quanto o seu, mas posso matar o velho ancestral do seu palácio da deusa Suqingguan com um dedo. Shen implacavelmente fingiu ser alguém mais forte do que ele. Ao ver Shen dizer palavras tão chocantes com tanta confiança, o coração de An Shui instantaneamente ficou agitado, e ela sentiu seu couro cabeludo formigar. Ela se acalmou e perguntou: você é do reino superior? Naquele momento, somente esse palpite ousado poderia explicar por que Shen era tão poderoso e conseguia dominar todo o reino inferior. Shen não respondeu à pergunta de An Shui. Em vez disso, ele andou na frente dela e se agachou. Ele estendeu a mão e beliscou seu queixo claro. Ele levantou seu rosto devastadoramente lindo e olhou em seus lindos olhos. Você é apenas um prisioneiro. Por que está fazendo tantas perguntas? An Shui franziu os lábios finos e não falou nada. Ela era a alta e poderosa lorde do palácio da deusa, mas agora, ela era desrespeitada por Shen. Isso a fez se sentir especialmente humilhada. Infelizmente, agora prisioneira, ela só podia morder o lábio e suportar essa humilhação. Senhor do palácio, os prisioneiros devem ter mais autoconsciência dos outros prisioneiros. Não pergunte muito se não há mais nada. Shen deu um tapinha no rosto bonito de An Shui, parecendo uma pessoa desprezível que conseguiu o que queria. An Shui ficou bravo, mas não ousou dizer nada. Shen ignorou An Shui. Ele se levantou e andou até o lado de Yin Qingjian. Ele pegou vários dispositivos de pedra do mar e amarrou seu pescoço e membros. Então ele pegou um tubo de água espiritual e derramou no rosto dela. Respingo, acompanhado por um som nítido de queda na água. Yin Qingjian, que estava inconsciente no chão, rapidamente abriu seus lindos olhos e acordou. Ela engasgou com a água da fonte espiritual que surgiu em seu nariz. Tosse, 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 tosse. Cof cof. Yin Qingjian instintivamente se levantou do chão. Ela segurou o peito com uma mão e tossiu, cuspindo muito sangue. Depois de receber um soco de Shen, seu corpo inteiro ficou gravemente ferido. Houve ferimentos externos e internos. Shen não se importou nem um pouco com os ferimentos dela. Ele agarrou o queixo dela e inseriu o dedo indicador com uma gota de essência de sangue flutuando nele em sua boca. No momento seguinte, Yin Qingjian, cuja linhagem havia sido invadida, estava com tanta dor que rolou no chão. Ela continuou soltando gritos miseráveis que eram piores que a morte. Ah! Ai, ai, ai! Ao ouvir esse grito familiar, An Shui não pôde deixar de se lembrar de seu encontro anterior. Seu corpo delicado tremeu instantaneamente de forma incontrolável, como se a pessoa sendo torturada naquele momento não fosse Yin Qingjian, mas ela como espectadora. Depois de cerca de 1 hora, os gritos na masmorra diminuíram gradualmente. Entretanto, pouco tempo depois de parar, o mesmo grito soou novamente. Yin Qingjian desenvolveu malícia em relação a Shen e sofreu a reação da escravização da essência de sangue. Sua alma inteira parecia ter se partido, e ela estava com tanta dor que continuava rolando no chão. Era melhor ela estar morta. Senhor do palácio, por favor, apresente a escravização da essência de sangue ao senhor do domínio no chão. Shen sorriu e disse a An Shui. O coração de An Shui gelou com sua risada. Ela não ousou desobedecer suas ordens e imediatamente introduziu a escravização da essência de sangue para Yin Qingjian, que estava sofrendo no chão. Yin Qingjian, você foi escravizada pelo alquimista Shen com sua essência de sangue. De agora em diante, você não tem permissão para desobedecer as ordens do alquimista Shen, nem tem permissão para abrigar quaisquer más intenções em relação ao alquimista Shen. Caso contrário, você sofrerá uma dor torturante que é pior que a morte. An Shui repetiu grosseiramente o que Lin Xiue havia lhe apresentado anteriormente e contou a Yin Qingjian a maioria dos efeitos da escravização da essência de sangue. Foi curto e fácil de entender. No entanto, neste momento, Yin Qingjian estava sendo torturada pela reação da escravização da essência de sangue. Não se sabia se ela estava ouvindo. Devo dizer que a escravidão da essência do sangue é realmente desafiadora? Olhando para os submissos An Shui e Yin Qingjian, que rolavam no chão e gritavam sem parar, Shen não pôde deixar de suspirar diante do poder da escravização da essência do sangue. Naquela época, a escravização da essência do sangue só podia escravizar seres vivos com cultivo inferior ao dele. À medida que sua consciência divina, força mental e energia aumentavam, a atual escravidão da essência de sangue já podia escravizar seres vivos com cultivo superior ao dele. O pré-requisito era que a força da essência sanguínea que ele condensou fosse mais forte que a linhagem de uma criatura escravizada. Caso contrário, assim que a essência do sangue entrasse no corpo de um ser vivo, ela seria obliterada quando rejeitada pelo corpo da outra parte. Capítulo 377. Depois de muito tempo, o efeito colateral da escravização da essência do sangue finalmente diminuiu. Yin Qingjian estava fracamente deitada no chão. Seu corpo inteiro foi torturado até que ela estivesse delirando. Ela estava ofegante para se recuperar. Senhor do domínio, você ouviu a escravização da essência de sangue que o senhor do palácio lhe apresentou agora mesmo? Shen ficou ao lado de Yin Qingjian e olhou para ela de cima. Ele perguntou com uma expressão brincalhona. Ele não estava fingindo nada. Pura maldade. Diante da pergunta de Shen, Yin Qingjian pensou no que An Shui tinha acabado de dizer. Ela já tinha sido escravizada pela essência sanguínea de Shen. Ela não podia desobedecer suas ordens, ou sofreria uma reação que era pior que a morte. Ela não queria passar pela tortura novamente.
Ela só conseguiu deixar seu orgulho de lado e responder trêmula. Eu a ouvi. Muito bem. Shen assentiu com satisfação. Dito isto, ele continuou. No futuro, sem minha permissão, você não terá permissão para usar seu ki espiritual ou sair desta masmorra. Eu entendo. Yin Qingjian respondeu com tristeza. Sua voz era quase inaudível. Era quase como se apenas seus lábios estivessem se movendo, mas não havia som algum. Shen não a pressionou muito para que Yin Qingjian não suportasse a humilhação e desistisse de si mesma. Ele apenas olhou indiferentemente para Yin Qingjian no chão antes de fechar rapidamente a porta da cela e sair do salão de aplicação da lei. Depois que ele saiu, a atmosfera na masmorra ficou estranha. O senhor do palácio da deusa e o senhor do domínio Yin, essas duas altas e poderosas senhoras soberanas do reino inferior, estavam agora miseravelmente aprisionadas na mesma masmorra. Era muito embaraçoso e humilhante. Não podemos escapar. A força daquele ladrão é mais do que algumas vezes mais aterrorizante do que você e eu imaginamos. Ela excede em muito o reino inferior. Não podemos resistir a ele de forma alguma. An Shui tomou a iniciativa de acabar com o constrangimento. Yin Qingjian não prestou atenção nela. Ela apenas ficou deitada no chão em silêncio e ofegou. Ela ainda tinha que se recuperar da reação da escravização da essência de sangue agora. Seu corpo e mente ainda estavam muito cansados, tão cansados que ela nem queria abrir a boca. Vendo que ela não disse nada, An Shui não se sentiu brava. Ela apenas continuou a falar consigo mesma. Se nós dois quisermos viver no futuro, provavelmente só poderemos nos tornar suas concubinas. É por isso que ele não nos matou. Em vez disso, ele nos aprisionou em uma masmorra. Ele gostou da nossa aparência e do nosso corpo. Como senhor do palácio da deusa, An Shui percebeu rapidamente a intenção de Shen de poupar suas vidas. Isso não era um palpite dela, mas uma afirmação razoável. Afinal, como sua antiga assessora de confiança, Lin Xiu era um bom exemplo. Esta bela e confiável ajudante permaneceu na seita da sombra da lua do espírito do vento por apenas alguns meses antes de ser devorada por Shen Yan e engravidar de seu filho. Até certo ponto, isso poderia provar que Shen Yan era uma pessoa lasciva. Uma dama graciosa era uma boa combinação para um cavalheiro. Essa era a natureza dos homens. An Shui se conhecia muito bem. Ela sabia que era uma deusa tão linda que poderia facilmente despertar a possessividade de qualquer homem. Ao mesmo tempo, ela também sabia que Yin Qingjian era uma beleza inigualável no mesmo nível que ela. Ela também é uma tentação fatal para os homens. Sob essa premissa, ela tinha 100% de certeza de que uma vez que qualquer homem pudesse facilmente subjugar ela e Yin Qingjian, ele definitivamente as comeria e brincaria com elas desenfreadamente. É isso que você chama de deusa? Yin Qingjian olhou para An Shui com um sorriso frio. Depois de dizer isso, ela revelou uma expressão desdenhosa e disse: Quando você me apresentou o efeito da escravidão da essência de sangue agora mesmo, você realmente parecia uma serva submissa e humilde. Ela estava zombando de An Shui por ser pão duro. Ela estava zombando de An Shui por ser um cachorro na frente de Shen, e só saber abanar o rabo e implorar por misericórdia. An Shui franziu a testa levemente quando ouviu isso. Como a alta e poderosa lorde do palácio da deusa, ela era respeitada por dezenas de milhares de pessoas. Ela viveu no poder por um longo tempo, fazendo com que seu temperamento fosse muito maior do que o das pessoas comuns. Agora que ela foi ridicularizada por Yin Qingjian, ela ficou instantaneamente furiosa. Ela zombou desdenhosamente de Yin Qingjian. Então ela zombou com um olhar. De fato, sou uma serva submissa e humilde. Não posso me comparar a você, senhor do domínio. Afinal, para alguém como você, senhor do domínio, mesmo quando foi torturado a ponto de ficar deitado no chão como um cachorro morto e lutando às portas da morte, você ainda era tão altivo e poderoso. Tenho vergonha da minha inferioridade. Puta, porque você está sendo tão sarcástica. Yin Qingjian ficou furiosa. Residência na caverna do diácono, mansão Shen. Um círculo de luz fluorescente azul claro apareceu de repente no enorme salão. No momento seguinte, a figura de Shen apareceu no centro da luz fluorescente. Pai, Shen Yiki, que estava sentada sob a árvore sálvia e comendo a fruta sálvia, gritou quando viu seu pai. Shen se sentiu muito gratificado. Essa comilona boba foi realmente filial ao reservar um tempo para cumprimentá-lo enquanto ela comia. A única falha era que ela poderia sentar-se calmamente sob a árvore e ouvir as palestras como suas irmãs, e não apenas sentar e comer frutas. Suspiro, ela realmente não é boa em aprender. Shen suspirou. Ele estava preocupado com o futuro da segunda filha boba. Ele tinha medo de que ela se tornasse analfabeta quando crescesse. Na verdade, ele estava um pouco deprimido e não conseguia entender. Até agora ele tem 6 filhas. As outras 5 filhas eram muito inteligentes. Por que a segunda filha era tão ingênua? Poderia ser o lendário músculos acima do cérebro. O cérebro dela funciona de forma diferente. Sim, deve ser uma característica herdada de Xion. Capítulo 378. Shen murmurou e empurrou a responsabilidade de sua segunda filha ser tola para sua concubina arrogante. Neste momento, Yinji saiu da sala. Suas sobrancelhas finas e bonitas estavam fortemente franzidas enquanto ela perguntava inquieta. Marido, acabei de sentir a aura do senhor do domínio. As pessoas do domínio Yin estão aqui? Sim, mas apenas Yin Qingjian veio. Ela já foi subjugada por mim e jogada na masmorra com An Shui. Apenas o senhor do domínio? Sim, ela é a única. Ela secretamente invadiu o céu acima da periferia da seita e convocou uma torre vermelho-sangue para atacar, mas eu a descobri a tempo e a parei. Eu vejo. Yinji assentiu calmamente na superfície, mas ela estava muito chocada em seu coração. Mesmo agora, ela ainda sentia que era irreal. O senhor do palácio da deusa e o senhor do domínio da região Yin, duas altas e poderosas soberanas do reino inferior, foram subjugados por seu marido e trancados na masmorra. Isso era muito irreal, como se ela estivesse sonhando. Com isso em mente, Yinji se acalmou um pouco e perguntou:
Marido, você os escravizou com sua essência de sangue? Sim, Shen disse honestamente. Yinji hesitou por um momento antes de perguntar novamente. Marido, você está planejando tomá-las como concubinas escravizando-as? Como uma antiga vítima, ela sabia muito bem que Shen era lascivo. Vendo que Shen não matou Anshui e Yin Qingjian, mas os escravizou com sua essência de sangue, ela mais ou menos imaginou que Shen queria tomá-las todas como concubinas e fazê-las continuar sua linhagem familiar. Afinal, ela entendeu que não era a primeira vez que Shen fazia isso. Primeiro, havia Jiu Ji, depois havia ela mesma, e então havia Lin Xiue. Todas elas foram levadas como concubinas após serem escravizadas pela essência sanguínea de Shen Yan. Parece que terei que me dirigir ao Senhor do Domínio e à mestra do Salão do Palácio da Deusa como irmãs no futuro. Definitivamente não estarei acostumada quando isso acontecer. Yiji pensou consigo mesma, ansiosa por isso. Num piscar de olhos. Mais de meio mês se passou. Durante esse período, Shen Yan ficou em casa todos os dias para acompanhar suas esposas e filhas. Ele não saiu mais. Quanto a Anshui e Yin Qingjian, que estavam presos na masmorra, ele apenas ocasionalmente espalhava sua consciência divina de longe para investigar. Ele não foi à masmorra para visitar. Basicamente, toda vez que ele liberava sua consciência divina para investigar, ele via a cena de Anshui e Yin Qingjian discutindo. As duas mulheres zombavam uma da outra, pois eram familiares uma com a outra. Elas eram como inimigas mortais. Geralmente, as duas mulheres eram superiores extremamente frias e distantes. Elas prezavam suas palavras como ouro. Porém, naquele momento, como todos estavam presos em uma masmorra que não podia ver a luz do dia, eles haviam perdido todos os meios de entretenimento e precisavam de alguém para conversar. Caso contrário, se permanecessem na escuridão e ninguém falasse, eles enlouqueceriam mais cedo ou mais tarde. Vendo que o estado mental das duas diabinhas estava longe de estar à beira do colapso, Shen não teve escolha a não ser ir até lá e trancá-las separadamente, deixando-as sozinhas na cela escura para que ninguém pudesse ouvi-las, não importa o que acontecesse. O tempo passou rápido. Mais meio mês se passou. Durante esse período, Shen ganhou muito. O relacionamento com Yinji aumentou para 5 estrelas e obteve 3.000 anos de cultivo. Seu relacionamento com Long Bikyong aumentou para 5 estrelas e obteve mais 3.000 anos de cultivo. Seu relacionamento com o Jiu Ji aumentou para 6 estrelas e obteve 9.000 anos de cultivo. Sua sexta filha, Shen Weixin, aprendeu a falar e obteve 3.000 anos de cultivo. Seu relacionamento pai-filha com sua sexta filha, Shen Weixin, aumentou para 2 estrelas e obteve 2.000 anos de cultivo. No total, ele obteve 20.000 anos de cultivo. No entanto, seu nível de cultivo só havia avançado do nível 8 para o nível 9 aperfeiçoado do reino da transcendência da tribulação. Ele não havia rompido para o próximo reino principal. Após atingir o estágio aperfeiçoado do 9º nível do reino da transcendência da tribulação, se alguém quisesse avançar mais em seu cultivo, o acúmulo necessário seria muito maior entre o primeiro nível do reino da transcendência da tribulação e o estágio aperfeiçoado do 9º nível. Foi também por isso que foi tão difícil para os cultivadores do reino inferior romperem para o reino superior. Havia simplesmente muito trabalho necessário, tanto que eles não conseguiam acumular o suficiente mesmo quando sua vida útil estava prestes a acabar. No entanto, Shen não estava nem um pouco preocupado. Isso porque enquanto ele esperasse que as crianças nos ventres de Song Guayin, Gu Xiniu, Wu Xiun, Shen Qingji, Yinji, Long Bikyong, Lin Xiue e as outras esposas nascessem, ele seria capaz de obter uma enorme quantidade de cultivo. Naquela época, ele definitivamente seria capaz de facilmente avançar para o próximo reino. Ranger, depois de acompanhar sua concubina, Gu Xiniu, Shen voltou para seu quarto e deitou-se na cama. Então, com o pensamento, ele abriu a interface que não via há muito tempo. Nome, Shen. Cultivo. Transcendência da tribulação nível 9 aperfeiçoada. Atributo. Omitido. Cônjuge, Song Guayin. 6 estrelas. Nível 5 Reino do Núcleo Dourado. Gu Xiniu. 6 estrelas. Nível 3 Reino do Núcleo Dourado. Wu Xiun. 6 estrelas. Nível 8 Reino do Núcleo Dourado. Shen Qingji. 6 estrelas. Nível 3 Reino da Alma Nascente. Jiu Ji. 6 estrelas. Nível 7 Reino da Alma Nascente. Xiao Qingji. 6 estrelas. Nível 3 Reino da Formação da Alma. Ning Xian'er. 5 estrelas. Nível 1 Reino de Formação da Alma. Yinji. 5 estrelas. Nível 9 Reino de Refinamento do Vazio. Long Bikyong. 5 estrelas. Nível 2 Reino de Formação da Alma. Lin Xiue. 4 estrelas. Nível 3 Transcendência da Tribulação. Progene. Shen Yuejian. 5 estrelas. Estabelecimento da Fundação Nível 5. Shen Riki. 5 estrelas. Reino do Núcleo Dourado Nível 1. Shen Jiuli. 5 estrelas. Reino do Núcleo Dourado Nível 3. Shen Yuniun. 5 estrelas. Reino do Refinamento de Qi Nível 9. Shen Hoshui. 5 estrelas. Reino do Refinamento de Qi Nível 8. Shin Weixin. 2 estrelas. Nenhum cultivo no momento. Crianças não nascidas. Está certo. Ao compartilhar bênçãos, o cultivo de todos aumentou muito rapidamente. Shen olhou para o cultivo de suas esposas e filhas na interface com um sorriso satisfeito. Conforme ele continuou a se tornar mais forte, sua pequena família já estava à beira de se tornar uma família de seita imortal. Isso lhe deu uma enorme sensação de realização. Capítulo 379. Mais importante ainda, à medida que o número de esposas e filhas aumentava, sua velocidade de cultivo se tornava mais rápida. Isso fez com que a dificuldade de sua sobrevivência atual mudasse da dificuldade infernal do começo para a simples dificuldade de ter mãos agora. Pouco tempo depois, Shen guardou a interface e usou visão da profecia para testar sua força atual.
Meu cultivo já atingiu o 9º nível aperfeiçoado do reino da transcendência da tribulação. Eu desafiei Sukinguan do palácio da deusa e Yin do domínio Yin ao mesmo tempo. Assim que ele terminou de falar, várias notificações de texto apareceram na sua frente. Você foi ao domínio Yin para lançar um ataque e foi caçado pelos Yin. Você pode correr para o palácio da deusa para atacar novamente e ser caçado por Sukinguan. Yin e Sukinguan uniram forças para matá-lo, mas foram mortos pelo seu olhar. Suas almas se dissiparam no local e eles nunca foram capazes de reencarnar. Morto com um olhar? Tão fraco? Olhando para o conteúdo da notificação, Shenyan ficou muito surpreso. Ele sabia que definitivamente seria capaz de lidar facilmente com Sukinguan e Yin ao mesmo tempo, mas não esperava que fosse tão fácil. Um olhar dele e eles morreram. A diferença entre o grande círculo do 9º nível do reino de transcendência da tribulação e o grande círculo do 9º nível do reino de transcendência da tribulação era às vezes até maior do que a diferença entre o 1º nível do reino de transcendência da tribulação e o grande círculo do 9º nível do reino de transcendência da tribulação. Falando nisso, aquelas duas demônios estão trancadas na masmorra há meio mês. Imagino como está o estado mental delas agora. É hora de dar uma olhada. Depois de pensar sobre isso, Shenyan imediatamente usou a técnica de teletransporte para chegar à masmorra do salão de aplicação da lei. Ele escolheu aleatoriamente uma masmorra desabitada e incrustou 2 pérolas luminescentes na parede para dissipar um pouco da escuridão. Então, ele estalou os dedos e teletransportou Anshui e Yin Qingjian, que estavam presos em celas diferentes, para ele. Ele olhou para eles com um leve sorriso e disse: Senhor do palácio, senhor do domínio, como vocês passaram na última metade do mês? Anshui e Yin Qingjian não responderam. Não era que eles não quisessem responder, mas eles tinham vivido no escuro por muito tempo e não tinham visto a luz por muito tempo. Eles estavam tontos com a luz da pérola luminescente. Isso também ocorreu porque o Ki espiritual em seus corpos foi sugado pelos dispositivos de pedra do mar em seus corpos. Vocês querem ficar presos aqui pelo resto de suas vidas ou escolher me reconhecer como seu mestre? Olhando para as 2 belas fadas à sua frente, Shenyan colocou as cartas na mesa e revelou diretamente seu motivo para poupar suas vidas. Anshui e Yin Qingjian eram ambas muito bonitas, e suas figuras eram ainda mais graciosas e tentadoras. Quando ele as viu pela primeira vez, ele já estava tentado. Agora que ele teve a chance de aproveitá-la, ele definitivamente não queria perdê-la. Diante da pergunta de Shenyan, Yin Qingjian imediatamente a rejeitou. Mesmo que eu morra e meu corpo e alma sejam destruídos por você, eu nunca o reconhecerei como meu mestre. Para não ficar atrás, Anshui recusou. Você acha que um ladrão como você é digno de ser meu mestre? Se estivessem enfrentando Shenyan sozinhos, eles não seriam tão inflexíveis. Eles provavelmente fingiriam ser inflexíveis e escolheriam se render. Mas naquele momento, além de Shenyan, havia uma terceira pessoa presente, e era o inimigo deles. Uma situação tão embaraçosa fez com que eles não quisessem se submeter à opressão de Shenyan. Isso porque quem se submetesse a Shenyan primeiro estaria declarando que não tinha tanta força de vontade quanto a outra parte. Dor. Pouco tempo depois, os gritos ensurdecedores das 2 mulheres soaram na cela apertada e morta. Todos eles sofreram a reação da escravidão de sangue porque desobedeceram às ordens de Shenyan. No entanto, mesmo que estivessem com tanta dor que desejassem estar mortos, eles não estavam dispostos a se submeter a Shenyan. Eles cerraram os dentes e suportaram, esperando que o outro se submetesse primeiro. No entanto, os 2 eram muito inflexíveis. No final, eles foram torturados até desmaiar. Nenhum deles escolheu reconhecer Shenyan como seu mestre. Eles são todos tão durões? Olhando para as 2 beldades estonteantes que desmaiaram no chão e estavam em seus últimos suspiros, Shenyan ficou mais ou menos surpreso e sentiu um traço de admiração. No entanto, havia apenas um traço de admiração e nenhuma piedade. As 2 mulheres no chão queriam matá-lo naquela época. Como ele poderia sentir simpatia por elas? Ele não era tão barato assim. Ranger? Com o som de uma porta se fechando, Shenyan deixou a masmorra do salão de aplicação da lei e retornou à mansão Shen. Havia um limite para o quão forte a vontade de alguém poderia ser. Com o passar do tempo, não importa o quão forte a vontade de alguém fosse, eles eventualmente cederiam. Portanto, ele não tinha pressa em domar Anshui e Yin Qingjian. De qualquer forma, ainda havia um longo caminho a percorrer. Não havia necessidade de ficar muito ansioso. Capítulo 380. No Palácio da Deusa, Caverna de Gelo. Como patriarca do Palácio da Deusa, Sukinguan estava sentada no assento alto com uma expressão preocupada. Ela não conseguia entender por que Anshui havia desaparecido de repente sem deixar rastros. Não é visto por perto se estiver vivo, nenhum cadáver foi encontrado se estiver morto. De acordo com os poucos protetores além de Anshui havia deixado o palácio há um mês e nunca mais retornou. O lugar para onde ela foi parecia ser a seita da sombra da lua e do espírito do vento. No entanto, Sukinguan havia contatado Lin Xiue, que estava encarregada de administrar a seita da sombra da lua do espírito do vento. A resposta que ela recebeu foi que Anshui nunca tinha estado na seita da sombra da lua do espírito do vento. Isso intrigou Sukinguan. Poderia ser obra do domínio Yin? De repente, ela pensou na possibilidade do domínio Yin atacar Anshui. Recentemente, o Palácio da Deusa e o domínio Yin entraram em conflito por causa da seita da sombra da lua do espírito do vento. Não era de se surpreender que houvesse um ataque por causa disso. Mais importante, o cultivo de Anshui havia alcançado o 9º nível do reino da transcendência da tribulação. Ela era a especialista mais forte do reino inferior. Além do domínio Yin, que era uma facção inimiga do mesmo nível, nenhuma outra facção poderia ameaçá-la.
Com base nisso, o domínio Yin era o mais suspeito. Pensando nisso, Anshui enviou uma transmissão de voz a todos os anciãos e protetores do palácio. Todos, reúnam-se na entrada da caverna de gelo em 15 minutos. Sim, ancestral. Ancestral, já estou aí. Estou indo embora agora. Os anciãos e protetores responderam um após o outro. Cerca de meia hora depois, os anciões e protetores de todo o palácio da deusa chegaram à entrada da caverna de gelo e estavam discutindo porque o ancestral os havia convocado. Logo, Sukinguan saiu da caverna. Ela olhou para as pessoas reunidas em frente à porta e disse-lhes calmamente: a seguir, iremos para o domínio Yin. Todos, estejam preparados para lutar a qualquer momento. Mãe, o que aconteceu? Uma anciã perguntou. Sukinguan franziu a testa quando ouviu isso. Ela olhou para a anciã e a repreendeu. Quantas vezes eu já disse para você me chamar de ancestral quando estivermos lá fora? Eu entendo, antepassado. Definitivamente prestarei atenção no futuro. A anciã disse humildemente. Pelo menos metade dos altos escalões do palácio da deusa eram descendentes de Sukinguan. Quanto a quem eram os pais desses superiores, era difícil determinar. Como Sukinguan escolheu o caminho da fertilidade, ela quase não rejeitou nenhum homem talentoso que apareceu em seu caminho. Ela estava ocupada adicionando sangue novo ao palácio da deusa todos os dias. Às vezes, quando havia muitos homens, ela não conseguia distinguir quem era quem. Mais de um quarto de hora depois, Sukinguan trouxe um grupo de anciãos e protetores e se teletransportou para o céu acima do domínio Yin, pisando em todo o domínio Yin. Zumbido, zumbido, zumbido. Logo, uma explosão contínua no ar soou de repente. No momento seguinte, dezenas de especialistas em vestes pretas apareceram na frente de Sukinguan e dos outros. Eles olharam para ele de cima. Senhor do Palácio Su, qual é o significado disto? O líder Yin Tiandi ficou muito bravo e fez esta pergunta. Sukinguan era o antigo lorde do Palácio da Deusa. Ele costumava chamá-la assim. Anshui não retornou desde que saiu no mês passado. Você a atacou? Sukinguan não perdeu tempo. Ela foi direto ao ponto e perguntou a Yin Tiandi. Yin Tiandi franziu a testa quando ouviu isso. Antes que ele pudesse falar, o mestre do salão ao lado dele perguntou com raiva. Senhor do Palácio Su, não há necessidade de recorrer a tais truques. Seu Palácio da Deusa capturou nosso senhor do domínio? Sukinguan ficou atordoada por um momento. Então, ela olhou para Yin Tiandi em confusão e perguntou. O que você quer dizer? Sua Inkinjian também sumiu? Ela também desapareceu há um mês, respondeu Yin Tiandi. Nesse ponto, os dois ancestrais do Palácio da Deusa e do domínio Yin perceberam que algo estava errado e caíram em um breve momento de reflexão. Assim que a contemplação terminou, os dois lados começaram a trocar informações. Após uma série de discussões misturadas a muitos conflitos verbais violentos, ambos os lados finalmente chegaram a um consenso de que voltariam para investigar primeiro e compartilhariam os resultados assim que os tivessem. Com o consenso alcançado, não havia necessidade de as pessoas do Palácio da Deusa permanecerem no domínio Yin. Logo, Sukinguan retornou ao Palácio da Deusa com os anciãos e protetores. Pouco depois que as pessoas do Palácio da Deusa partiram, os mestres de salão de Yin Tiandi e do domínio Yin imediatamente começaram a investigar o desaparecimento de Anshui e Inkinjian. Neste momento, um círculo azul de luz surgiu de repente no céu acima do domínio Yin, envolvendo instantaneamente todo o domínio Yin. Antes que as pessoas do domínio Yi abaixo pudessem reagir, mais de 10 figuras com uma pressão espiritual extremamente aterrorizante apareceram do nada no centro do círculo azul de luz. Quem ousa invadir o domínio Yin? Acompanhado por uma voz dominadora, Yin Tiandi apareceu no céu do domínio Yi novamente. Ele irrompeu com uma poderosa pressão espiritual e questionou as figuras. No entanto, assim que ele liberou sua pressão espiritual, ela foi facilmente suprimida pelo homem bonito na liderança do outro grupo no momento seguinte. Essa é a pessoa mais forte do reino inferior? Ele é muito mais fraco do que eu esperava. Ele é tão fraco quanto uma formiga. Pessoas do reino superior? Yin Tiandi olhou para o homem bonito com horror quando ouviu isso. Uma grande sensação de perigo surgiu instantaneamente em seu coração, fazendo seu couro cabeludo formigar. Ao mesmo tempo, no Palácio da Deusa, Sukinguan trouxe os anciãos e guardiões de volta para a periferia do Palácio da Deusa. De repente, ela percebeu que havia mais de 10 pressões espirituais aterrorizantes e desconhecidas no palácio. A força da pressão espiritual não era inferior a ela, cujo cultivo havia alcançado o 9º nível aperfeiçoado do reino da transcendência da tribulação. Na verdade, era ainda mais forte. Poderia ser o cérebro por trás do desaparecimento de Shui. Assim que esse pensamento surgiu na mente de Sukinguan, uma dúzia ou mais de pressões espirituais aterrorizantes no palácio instantaneamente subiram ao céu e se transformaram em mais de 10 figuras que apareceram na frente dela. Entre elas, a bela mulher na liderança olhou para ela e disse-lhe em tom superior: Você é a pessoa responsável pelo Palácio da Deusa? A partir de hoje, o Palácio da Deusa pertence a mim. Você pode se submeter a mim ou morrer na minha espada. Quem são vocês? Sukinguan olhou para a mulher com cautela e perguntou. Entretanto, essa questão lhe trouxe um desastre fatal. Um velho ao lado da bela mulher olhou feio para Sukinguan no momento em que Sukinguan fez essa pergunta. Em um instante, seu corpo gracioso explodiu em uma névoa sangrenta. Você é apenas uma formiga do reino inferior. Por que está falando tanta bobagem? O velho olhou para a névoa de sangue à sua frente sem expressão. Em comparação, os anciões e protetores do Palácio da Deusa ao redor imediatamente revelaram expressões aterrorizadas quando viram uma cena tão aterrorizante na frente deles. Eles estavam tão assustados que nem ousavam respirar. O ancestral está morto. O ancestral que dominou o reino inferior por dezenas de milhares de anos estava realmente morto. Ela foi morta tão facilmente com apenas um olhar. Na área da morada da caverna do diácono. Mansão Shen. Shen estava enredado com sua esposa Song Guain no quarto. De repente, Lin Xiue entrou correndo sem bater e disse ansiosamente.
Marido, algo grande aconteceu. Agora mesmo, a velha ancestral do palácio da deusa Sukinguan morreu. Ela foi morta por um grupo de pessoas misteriosas com origens desconhecidas. O palácio da deusa foi tomado. O que? Shenhan ficou surpreso quando ouviu isso. Antes que ele pudesse reagir, a voz de Yinji soou do lado de fora. Marido, o reino inferior está prestes a mudar. O ancestral do domínio Yin, Yin Tianji, foi morto de repente por um grupo de pessoas suspeitas de serem do reino superior. Alguém do reino superior? Shenhan franziu a testa quando ouviu isso. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.